Fala galera, estamos começando mais um episódio do Engimob Podcast. Estamos aqui, eu e meu querido amigo sócio Jota, e a gente vai começar mais um. Bora para mais um então, Vinicinho. Vamos lá. E hoje o nosso convidado a nível nacional, norte, regional, né? E internacional, ele vai trazer esses detalhes pra gente. E vamos entrar um pouco aqui na área que o Vinícius quer vender, quer trabalhar, né? Exatamente, a gente Exatamente. procurando conhecer cada vez mais o rural, né? Era para ser minha área, né? Sou engenheiro florestal, mas Algo inverso aqui. sou urbano. Né? E o nosso convidado, ele é formado em zootecnia, né? E ele é consultor da pecuária, né? De pecuária. E é o Neto Prado, nosso convidado hoje. Show de bola. Grande prazer, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos, Neto. Demais, demais. Então, uma particularidade minha, né? Como o Jota falou, eu estou tentando estar antenado aí em relação à comercialização de imóveis rurais e percebo que é um mercado bem vasto, né? Que você precisa saber de várias informações, assim como o urbano, né? Então, quanto mais você sabe, mais você consegue se conectar ao seu cliente, né? Ao produtor rural, ao dono de propriedades rurais ali. E aí eu falei, talvez assim como eu, possa ter outros corretores que estão querendo também se aprofundar nisso, e o quanto mais conhecimento a gente trouxer, melhor, né? Eu acho assim, da vez que a gente conheceu, né? Sim. Que a gente encontrou a primeira vez, que conversou sobre a possibilidade da gente trazer isso daqui, eu fiquei pensando um tempão, uma semana assim, mais ou menos, o que a gente poderia trazer dentro da parte de imóveis, o imóvel rural e o conhecimento de pecuária. E o que eu trago muito para as pessoas que eu atendo, seja da área de vendas ou seja o pecuarista mesmo em si, é tentar trazer mais conhecimento sobre a fazenda dele. Entendi. E aí me veio na cabeça essa questão, e a gente até conversou sobre isso, como né? que vamos formular isso daí? Exato. Né? Hoje, se o corretor conhecer mais sobre fazenda, ele agrega mais valor, principalmente no que ele está vendendo, né? Então, mas para a gente isso aí é interessante. Para a gente começar a entender, né? Entender quem é o Neto Prado, né? O porquê que você estaria agora assistindo aqui a gente e conhecendo. Fala para nós um pouco de você, né? Da onde você é. A gente conversou um pouco antes. Você falou que veio de Minas, né? Isso. Da onde que você é de Minas? Pão de queijo. O pão de queijo e pinguinha. Queijo. Nossa, dá uma saudade do pão de queijo de lá. Assim, eu vim de Minas Gerais, sou nascido em Araxá, mas morei minha vida toda em Uberaba, ali no Triângulo Mineiro. Sim. Lá eu tive... Uberaba, Berlândia. As 3 cidades com B, né, do Triângulo Mineiro. não continua a piada aqui, para não ofender ninguém. Aí a gente sempre teve uma conexão muito indireta com a pecuária, igual eu sempre falo para todo mundo, eu não sou rural, eu não sou nascido em fazenda, criado... Você não foi criado na lida ali. não sou... Eu tive o conhecimento adquirido para a pecuária e uma conexão indireta, né? Sempre ia na fazenda do vô, na fazenda de um tio, num sítio, sempre estava conectado, mas a minha conexão com a pecuária era diferente, porque eu via o meu pai sendo consultor em pecuária, viajando, voltando e atendendo várias fazendas e fábricas de ração. Ele era representante de algum produto? Ele era consultor, mesma coisa que ele é até hoje, trabalha junto comigo. Ele também é zootecnista? Também zootecnista, e ele se formou em uma das primeiras turmas lá da FASU, que é a faculdade, uma das faculdades mais antigas de zootecnia do Brasil, né, lá em Uberaba. E depois ele se tornou diretor da faculdade, foi professor por 36 anos. Tem um então, grande espelho em casa. Indiretamente, né? Você nasceu nesse ramo, assim. Exato. Tem uma grande influência, né? Eu nasci no meio da consultoria. Eu vi consultoria minha vida toda, né? Então, indiretamente, eu via dados de fazendas, eu via sobre como desenvolver bem uma fazenda. Eram muitas discussões. E, eventualmente, eu ia para fazendas também, né? Ali perto, ou eu viajava junto com ele quando ele ia visitar cliente. Eu gostava muito desse ambiente. Eu, particularmente, também... Meu pai, como era representante também, cara, a oportunidade que eu tinha de pegar a estrada e ir era... É gostoso demais, né, cara?
E era na época daqueles barreiros, né? Então, pra mim, era mais aventura ainda. Só uma toleira pra você ficar ali umas 2, 3 horas parado. E eu peguei essa época. Você é daqui também? Eu sou criado daqui. Ah, tá. Eu vim de fora, mas eu sou rondoniano, exatamente. Essa história eu não conheço não, de rondoniano. Rondoniano e rondoniense. Rondoniense é quem é nascido aqui. O rondoniano é quem veio de fora e já tem como terra. Bebeu água do rio. Bebeu água do rio. Bebeu água do rio. Eu tô quase virando rondoniano, tá, gente? Mas em 1998, a gente teve a oportunidade de vir junto com um convite de um ex-aluno do meu pai para iniciar a estruturação de uma fábrica de ração aqui no estado. Aí o meu pai veio e aí ele acabou gostando demais. Eu acho que ele bebeu água mais cedo aqui. A E água aí daqui é perigosa. ele arrendou uma terra em São Francisco do Guaporé, Sei onde que hoje é a nossa atual fazenda. Legal. Nossa fazenda lá em São Francisco do Guaporé. E aí ele... É lá do lado lá de Costa Marques, né? Pertinho, do lado de Costa Marques ali, eu acho que 80 quilômetros. O Parque do Guaporé também fica próximo ali. É tudo ali perto, né? Então a gente tem o Vale do Guaporé todo ali. A Fazenda dos Caçóis também? São A dos Caçol é ali perto de Rolim de Moura, por ali. Entendi. É naquele meião ali. Entre Rolim e Santa Luzia. Então, né? Que chega lá já vai ver nos outdoor lá, né? O negócio é tanta fazenda, né? Que tá ali. Tá por ali, né? Tá naquele miolo ali. Naquele mapa. E aí eu sempre, quando ela passou a ser nossa fazenda, ali em meados de 2003, mais ou menos, quando a gente adquiriu a fazenda, aí eu era moleque, vinha de férias, eu vinha nas férias de julho e nas férias de dezembro, sempre. E eu vinha de ônibus de Uberaba a Ji-Paraná, depois pegava outro em Ji-Paraná. Castigo, E na época era esses barreiros que você falou. Vinha de Ji-Paraná até São Francisco, depois de São Francisco eu pegava outro catajeca para dentro da fazenda. Na época que a ponte ali da entrada ali de Rolim de Moura ali... era só um lado, né? Já fiz baldeamento demais naquela ponte. Ali de balsa, né? E isso não é tão longe, porque em 2016 eu fui pra lá com Anderson Costa Marques, ainda era o Lameiro. Eu fui de Civic ainda. Pois é. Então, aí a gente tem aí não tinha ponte. Eu tive uma relação com Rondônia muito boa, né? Sempre gostei muito de Rondônia e conheço Rondônia já há muitos anos, né? Venho desde os meus 14, 15 anos mais ou menos. E aí, meados aí de 2009, me formei em zootecnia. Nunca pensei em fazer outro curso, porque já vivia ali dentro. E antes de me formar, eu já estava trabalhando no ramo, né? Pegava aquelas coisas que estagiário geralmente é designado para fazer, né? Aquelas coisas que ninguém gosta de fazer, joga para o estagiário. E acabou virando meu trabalho. E eu já fazia muito aquilo, papelada. Era muito... formulação para registrar dentro do Ministério da Agricultura, fórmula de fábrica de ração, registrar dentro do Ministério da Agricultura, ninguém gostava de fazer aquilo. Aí eu pegava e fazia. Então eu fui trabalhando com aquilo já um ano mais ou menos antes de formar. Formei, ao invés de seguir o mesmo caminho que muitos professores direcionavam a gente para fazer, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado. Não, fui direto para o campo. Fui para ser consultor. Eu brinco que é a maior cagada que eu fiz na minha vida, porque eu tomei porrada já no começo já. Porque para ser consultor você tem que ter experiência, e eu não tinha nada de experiência. Então tomei muita porrada, mas aprendeu muito acredito também, né? que amadureci rápido, tecnicamente. E a galera bruta, né? Se você gaguejar, ele te engole lá, né? Não, eu não posso mais fazer a barba, não. Se eu fizer isso aqui e tirar, o povo acha que eu tenho essa criança aqui 20 e trabalhando poucos anos e fala, o que eu sei aqui na minha fazenda, nessa idade, tá querendo me ensinar? Nunca pisou na bosta do boi aqui. O que você tá querendo me ensinar aqui? Então aí a gente fica nesse convívio, ainda é um convívio muito tradicionalista, né? Sim. Com o pecuarista. Existe essa relação ainda de dificuldade de lidar com o tradicional e tentar trazer, porque hoje a pecuária também é tecnológica. Sim. E quando eu falo tecnológica, eu não estou falando de robozinho, computador só, não. Estou falando de intensificação, estou falando de adubação, estou falando de aumentar a lotação. Ao longo dos anos foram tendo estudos para comprovar isso, Exato. Né? Então, o que a gente via lá, eu também sempre fui na minha infância, como eu fui criado no interior, eu sempre tive em sítio, chácara, fazenda, essas coisas, e você via que, assim, eu lembrava que eu
era tudo meio que de qualquer jeito, entendeu? É, Sem calcular muito, entendeu? antigamente... Era do cara comprar o boi pra cobrir aqui, as vacas. O calcário, né? Pega na mão aqui. Sai, aham. Não, e assim, antigamente... Mal passou enxada, né? A margem do boi era muito boa, né? A gente tinha o boi, quem era boiadeiro, tinha até o rei do gado, né? Na época, era boiadeiro, era sinônimo de ser rico. A Hoje história não do rei tem do gado, isso a dona Marta é de lá. Minha mãe é de lá da história da terra do rei do gado. Da terra do rei do gado? Aí. Que é um cara que existiu mesmo, um cara que tinha uma boiada enorme lá. Pois é, e aí a margem era tipo de você vender um boi, você comprava de 4 a 5 bezerros. Hoje você compra 2. A margem reduziu muito. Então, as práticas que se faziam antigamente não se fazem mais, não se dá mais lucro na pecuária de hoje com essas práticas antigas. E é muito comum na pecuária a gente ter o pecuarista que faz a mesma coisa que o pai fazia, que faz a mesma coisa que o avô fazia. Então, a minha ideia é o quê? Desde que eu sou consultor até hoje, é trazer essa não digo nem conhecimento, porque o conhecimento vem depois da conscientização, mas trazer a conscientização para dentro da fazenda, para o pecuarista entender que a fazenda dele deve ser vista como números, como uma empresa, para depois ele começar a tratar a fazenda como algo que pode trazer lucro para ele. E aí depois guiar ele nesse caminho para conseguir gerar lucro, conseguir fazer a fazenda dele ser uma fonte de renda viável para ele, né? Então essa já é o que eu venho fazendo aí há 14, indo para 15 anos já. Eu já venho fazendo isso lá em Minas Gerais. Aí teve um intervalo de tempo aí de 3 anos lá em Minas que eu fui professor na faculdade, lá na FASU, nos cursos de agronomia, zootecnia e gestão do agronegócio. E aí depois eu dei aula por uns 2 anos nesse período também na pós-graduação lá também. Isso tudo em Ji-Paraná? Tudo em Uberaba, tudo lá em Minas. Entendi. Aí, no ano de 2015, eu pensei assim, agora eu vou fazer um mestrado, agora eu quero correr atrás do mestrado. E aí foi chegando para o final do ano, já estava ajeitando tudo para o mestrado. O Robson, que é o falecido dono da Big Sal, ele era o dono da Big Sal antes da Big Sal ser vendida, né? Que faleceu no acidente de avião. Ele entrou em contato comigo e falou, estamos estruturando um departamento técnico e precisamos de alguém para ajudar a gente a conduzir o departamento técnico. Eu trabalhava na consultoria, eu trabalhava ajudando a criar descritivos de cargo. Falar assim, então, beleza, Robson, você precisa de um cara assim, 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 assim. A conversa era essa, eu estava só ajudando ele a designar o que eram as funções de quem ia vir para cá. Na hora que nós terminamos a reunião toda, ele terminou a reunião e falou assim, beleza, se você quiser o cargo é seu. Se você quiser, só que aí você tem que vir para cá. Porque durante muito tempo meu pai foi consultor também da Big Sal, trabalhando à distância. Aí nesse meio tempo ele virou sócio e veio para cá e mudou. Mudou bem antes de mim, ele mudou em 2011. Aí eu já estava assim numa fase, eu já ia largar bastante coisa para começar o mestrado, só aproveitei que eu ia largar bastante coisa e conversei com a minha esposa, falei, e aí, o que você acha da ideia? Porque é uma mudança gigantesca, né? Você vai sair de Minas, você vai para Rondônia. E, quiçá, para sempre, né? Vamos dizer assim, a região é extremamente promissora. Então, conversei com ela seriamente, falei, olha, e aí? A gente tinha acabado de casar, tinha 1 ano de casado. Aí ela pegou e falou assim, é lógico, depois de bastante conversa, né? Aí ela pegou e falou assim... Não é simples assim, Eu topo, eu tô junta. Vamos embora? Eu falei, bora então. Aí... juntamos as coisas, viemos para cá em fevereiro de 2016. Eu cheguei em fevereiro, ela chegou no final de abril. Eu vim, ajeitei tudo, né, tal. E aí comecei trabalhando na Big Sal como funcionário, eu era líder do departamento técnico. E aí depois, em 2019, eu me desliguei da empresa e comecei a trabalhar, abri a consultoria novamente. Nem abrir, né, era a mesma empresa, inclusive. Sim, só deu segmento. O mesmo CNPJ. Dei segmento nela aqui. E o pessoal da Big Sal falou, Neto, você vai trabalhar prestando consultoria para o quê? Fazenda, fábrica? Eu falei, mesma coisa que eu já fazia antes. Eles falaram, então a gente quer consultoria sua. Organizamos, continuei fazendo a mesma coisa, eu só desliguei no papel mesmo, porque a função não parou nem 1 semana. Continuou do mesmo jeito, as visitas, só que aí eu não tinha mais equipe minha. Então, ou seja, eu tirei aquela questão mais burocrática da função e fiquei com o campo mesmo. Então, hoje eu trabalho, isso ligado à Big Sal. Hoje a Big Sal é um cliente
da Prado, que é a minha empresa hoje. Só que é um cliente que hoje ela ocupa basicamente 90% do meu trabalho hoje, né? Então, ela é um cliente que eu presto consultoria para os clientes. Eles têm unidades em Ji-Paraná, em que local mais do estado? Então, hoje a Bigsal ela está centralizada em Ji-Paraná. Então, a indústria é em Ji-Paraná. E ela trabalha com o modelo de representantes. Então, hoje ela tem, eu posso estar muito enganado, mas cerca de 120, 130 representantes espalhados. Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e norte do Mato Grosso. Então, eu atendo toda essa galera. Presto consultoria para o representante, por exemplo. Tem que dar um treinamento para uma equipe nova dele, tem que dar um treinamento para o representante, às vezes ele está começando agora. Tem representante que já vive de pecuária há muito tempo, tem representante que nunca viu nada de pecuária. A gente dá o treinamento para essa galera. Dou treinamento para a equipe técnica interna da fábrica mesmo, supervisores, gerentes, tudo lá dentro. Participo da formulação dos produtos da Bigsal. Hoje, 100% dos produtos da Bigsal, hoje não, né? Até a entrada da Trau Nutrition, eu adquiri a Bigsal. Eu e o meu pai éramos os dois formuladores. Aí hoje tem a equipe da Trau, que é a dona da Belma também, né? Então ela adquiriu a Bigsal. A Belma também é nutrição animal? A Belma é nutrição animal também, a nível nacional. E a Trau Nutrition é a dona dela. Agora a Trau Nutrition é a dona da Bigsal. Então, como diz, é irmão de pai, mas é concorrente ainda do mesmo jeito, né? E aí a equipe de formulação deles também agora entrou dentro da idealização dos produtos lá dentro. Então, idealização de produto, treinamento de pessoal, atendimento pré-venda, durante a venda, pós-venda, acompanhamento de resultado lá dentro do cliente, tudo voltado à nutrição animal. A minha especialização é manejo de pastagens e outra especialização em gestão empresarial. O que seria o manejo de pastagens? O manejo de pastagens envolve tudo desde o processo do plantio do pasto até o processo de você... porque o pasto, em primeiro lugar, que aí a gente vai conseguir conectar no porquê, o que é o manejo de pastagens, né? O pasto é o principal alimento do boi. Enquanto o boi está comendo um produto de uma empresa de nutrição animal, está comendo ali 100, 200 gramas ali no coxo por dia, ele está comendo 50 quilos de pasto. Então, o pasto é o nutriente mesmo. O principal, né? O que está no coxo é suplemento. Ele vai ajudar a fazer efeito o que ele está comendo lá no pasto. Ele engorda mesmo com capim, né? É capim. Ele engorda mesmo com capim. A não ser que você vai fazer já a nível de confinamento, que tem bastante ração e tudo, aí já é um outro nível já de nutrição. Mas o capim é a base nutricional dele, né? Se bem feito, ele engorda muito bem com capim. Então, o manejo de pastagem é a gente prover o máximo de estratégia possível para que o pasto continue produzindo bem para o boi ter o que comer. Hoje, se você viajar, a maioria das fazendas que você passa na beira da estrada, o pasto parece um campinho de futebol. O boi, por exemplo, vamos falar aqui... O boi passa frio numa hora dessa, né? Pois é. A gente tem a brincadeira, né? Se bater vento na canela, o boi emagrece. A gente tem essa brincadeira, né? Mas por quê? Vamos pegar aí um pasto mais comum que muita gente conhece, que é o braquiarão, né? O braquiarão, ele é um pasto que ele tem que ser manejado na altura máxima de 40 centímetros. É isso daqui, ó. Agora, que tanto de braquiarão que você não conhece que está dessa altura assim nos lugares? Exatamente. Então, o braquiarão, a altura máxima dele é isso daqui, 40... Mas aí faz o quê? Nessa altura você já coloca o boi para pastar? Exatamente. Nessa altura, você coloca o boi para pastar lá dentro. Hoje é muito famoso o tal do pastejo rotaciono, né? Sim. Que você divide em rodando. vários Você pastos. vai lá e prepara o outro... Exatamente. Tipo o campinho do futebol, que a gente tem que de vez em quando dar uma amassada lá. Só que aí o negócio é o quê? Esse tipo de pasto, assim como vários outros, você tem que baixar ele até no máximo 20 centímetros, o caso do braquiarão. No máximo 20 centímetros. O que acontece se você baixar mais do que isso e virar campinho de futebol? Com 20 centímetros, ele demora cerca de, isso aí varia de região para região, de 20 a 25 dias para alcançar, dos 20 centímetros até o 40 de novo, 20 a 25 dias. Se eu cortar um pouquinho a mais, essa parte que sobrou dele aqui embaixo é a reserva dele. É o que ele usa para fazer a chamada fotossíntese, né? Trocar a energia com o sol. Se eu tiro essa parte e corto ela também, não é que ele vai demorar 30, 40 dias, demora 60 dias para voltar na altura. Agora imagina um produtor que precisa
De 25 dias o gado tem que fazer o giro todo e voltar para aquele pasto de novo. Aí ele gira, na hora de voltar ele tem que esperar mais 40 dias para poder colocar o gado em algum lugar. Esses 40 dias o gado vai ficar o quê? Com fome, provavelmente. Sim. Com menos suplemento sem ganhar peso, ou seja, compra o suplemento, custo mais alto. Não ganha peso, receita mais baixa. Está perdendo dinheiro. Sim. Então aí vai ficar gado lá parado e a maioria dos lugares, não só você vê o pasto bem rapadinho mesmo, mas você vê gado em cima. Entendi. É gado que está com fome. E assim, Esse giro de 25 dias que você falou é uma área de quantos hectares, vamos falar em hectares? Então, a gente até, eu falo muito, o 25 dias a gente pega uma média aí, mas na realidade existe-se uma fala de que o capim ele não segue o tempo nosso, né? O capim a gente maneja ele mais por altura do que por tempo. Mas na média aí, se você pegar, e não é questão assim de quantos hectares, desde que você consiga numa área colocar uma lotação compatível ao que o capim aguenta, ele demora cerca de 20, 25 dias, em algumas regiões 30, algumas regiões 15, para voltar para a altura máxima dele. O que seria isso? Seria lotação. Eu acho importante trazer essa conceituação até para a gente entrar mais a fundo nesse assunto. O que o capim aguenta hoje se chama capacidade de suporte. tipo assim, quantos alqueires de capim aguenta por cabeça? Pois é, aí é que está o negócio. Ou hectares de capim? O quanto o pasto aguenta hoje se chama capacidade de suporte. O quanto de animal você põe em cima ali se chama taxa de lotação. Beleza. Hoje, um pasto tropical, que é o pasto que a gente tem na maioria do Brasil, eu excluo somente o extremo norte do Brasil, ali, Roraima, por ali, mas ali também usa muito pasto tropical, e eu excluo a região sul do Brasil, que usa mais capim de zona temperada. Mas o capim tropical que a gente tem hoje, sem adubação, manejado corretamente, aguenta um animal adulto, chamado de uma unidade animal por hectare. Então, um animal por hectare. Então ele tem que ter um hectare, vamos dizer, 10 mil metros quadrados para ele pastar ali só ele. Para pastar ali só ele, exatamente, em sistema de pastejo contínuo. É 10 mil metros quadrados. Que Agora, o mas aí esses ali. 10 mil metros quadrados, vamos dizer assim, você faz o manejo dele, né? Isso, aí você faz o manejo dele. Aí tem várias coisas que ajudam a gente a fazer. Por exemplo, se eu obedecer essa regra de cortar o capim corretamente, de colocar animal na altura de entrada, que é a altura máxima, e Quando tirar tu fala o animal... cortar capim, é o gado ir comendo e você controlar? Isso, tá. isso. Com a maquininha... Fica tranquilo. Calma, boi. Bacana, vamos chegar nessa parte daqui a pouco. Que pode triturar também o capim pro boi comer, né? Vamos chegar nessa parte daqui a pouco. Se você coloca o gado em cima para eles cortar na boca mesmo, na altura máxima, e tira na altura correta, que é a altura mínima, principalmente num sistema de rotação, você aumenta a capacidade de produção do capim em 30% a 40%. Então aí já não é mais um animal por hectare. Se você fizer a rotação corretamente, você pode pôr 1,3 a 1,4 animais por hectare. Animais adultos. Lembrando aqui, a unidade animal, que é uma UA, ela é um animal de 450 quilos. Então, por exemplo, se eu tiver um animal de 225 quilos, uma UA são 2 animais desses. Né? Se eu tiver um animal de 500 quilos, ele representa mais do que uma UA. Ele representa 1,1 UA. Então, como se fosse um animal que já tivesse para chegar ali na parte do abate. Isso, ele está entrando na engorda. 450 quilos é um animal que está entrando para engorda ali. Entra geralmente 400 a 450, 450 né? Quilos. E aí ele vai até... 18 arroba? Para matar, ele vai com 550 a 600 quilos aí. Depende da raça, depende do porte do animal, né? Tem uns animais mais baixinhos, tem uns animais mais perna alta. 580 dividido por 15? Vamos 540. Aí é que tá um negócio bacana, ó. 540. 88 arroba? 18 arroba. 18 arroba? 540 quilos, 18 arrobas. Uma outra conceituação interessante também da gente falar aqui. Arroba de animal vivo, 30 quilos. Arroba de animal pós-abate, animal abatido, 15 quilos. Então, 540 quilos, peso vivo do animal.
dividido por 30, 18 arrobas. Só que não é o que o frigorífico compra. O frigorífico compra o que ele pesa no gancho. Depois que ele retira Limpou o bichinho todas as partes que todinho, não são sim. utilizadas. Mas Aí aí, se conta 15 quilos. vamos lá, eu vou entrar numa história meio que... Diz que a Friboi comprava o boi no pasto, né? Que eles pagavam até mais caro. Interessante isso. Eu vou te falar o porquê. Eu não sabia disso, mas eu vou te contar o porquê que isso acontece. Eu achei interessante. Hoje- Falei, caralho, comprar no pasto com pata, com cabeça, com tudo, né? Barro. Hoje, Barro! hoje, dependendo do sistema de produção que você usar, o animal ele vai render lá no frigorífico. A gente fala, ele rendeu tantos quilos, rendeu tantas arrobas. Ele sai com 18 arroba viva, Faz mas um confinamento ali no frigorífico. hoje em dia, se você terminar um animal com um proteico energético, que é porque o confinamento, o animal ele come, no finalmente ali, ele come 8 a 10 quilos de ração por dia. O proteico energético ele come 1 quilo, 1,5 quilo de ração por dia. E é bem energético e dá rendimento de carcaça. E o sal? Sempre tem que ter o sal. O sal está presente dentro desses produtos todos que a gente Entendi. fala. Eu gosto muito de trazer... Não, é interessante. Eu vou ter muita coisa aqui para E aí? dar vários passos com você. Então, E eu, assim, e eu que falei que não tinha nenhuma dúvida, tá bugando aqui. muitas. E assim, pra quem tá assistindo a gente, né, que tá afim aí de se colocar aí com o mercado rural, aprender um pouco mais, todas essas informações são interessantes pra gente falar com quem está comprando, com quem está vendendo, entendeu? Muitas vezes os meus clientes me perguntam quantas cabeças cabe lá, entendeu? E aí eu preciso fazer a matemática para falar para ele Isso é quantas interessante. cabeças iriam caber no alqueiro, entendeu? E aí agora eu já estou sabendo da pastagem, né? Qual a pastagem que é, quantos centímetros que fica. Então tudo isso daí, todas as informações me ajudam a ter uma credibilidade maior na hora que eu vou falar com o cliente, entendeu? Com quem é o dono da terra, né? Que sabe todo o investimento que ele fez ali, que sabe tudo isso daí. Então, para os corretores que querem isso daí, entender um pouco mais, é bacana demais. É show de bola. E a gente consegue atender bastante isso, principalmente hoje através da internet, né? A internet Sim. hoje propicia a gente conseguir alcançar muita gente, né? Sim. Então, vou pegar várias partes aqui do que a gente conversou e até a gente chegar no porquê que a Friboi, a JBS comprava Sim. animal vivo. Não, daí tem a parte Né? do capim também, que eu quero saber os Exato. capim que tem. Exato. Não, vai ter muita coisa para falar aqui. Hoje 2 horas é pouco. Vamos lá. A gente... Primeiro ponto, há muito tempo atrás, para poder ajudar a explicar tanto para o vendedor quanto para o pecuarista de uma forma mais didática, eu criei um termo que eu chamo de escadaria da suplementação. Eu comparo os níveis de suplemento com uma escada. Você começa com o que é a suplementação mais básica de todas? Sal branco, que nem é suplementação. Sim. É necessidade fisiológica do animal. Ele precisa consumir sal branco. O sal branco tem só 2 nutrientes, sódio e cloro, só que é o NaCl, é o mesmo sal branco de cozinha nosso, né? E também tem o iodo dentro dele que evita dele dar, que a gente fala que é o sal iodado, né? Evita dele dar papeira, né? Que era muito comum antigamente, por isso que adicionaram iodo, tanto no sal nosso quanto no sal dos animais. Esses 3 nutrientes é só para ele, vamos dizer assim, sobreviver. Se não tivesse o sal branco, os animais comiam e eles lambiam terra, lambiam no barreiro, em locais com mais mineral concentrado. Então, abaixo de tudo está o sal branco. Primeiro degrau depois do sal branco vem o sal mineral. Sal mineral é uma suplementação que o animal come de 60 a 80 gramas por dia, no caso dos bezerros e garrotes, e no caso de vaca de cria, de 100 a 150 gramas por dia, sal mineral. Serve para dar todos os minerais necessários para a vaca e fazer o metabolismo básico dela, para ela fazer o dia a dia dela. Ela parir, ela entrar em processo de cio, ela poder sobreviver, cuidar do bezerro dela e passar por tudo isso, né? E para o boi e para o garrote, basicamente sobreviver, crescer e ganhar peso. Saiu do sal mineral, você entra no sal adensado. 200 gramas, 250 gramas. Você está aumentando o consumo, aumenta o desempenho. Próximo degrau, proteinado de baixo consumo. 0,1% do peso vivo, que é o quê? Um animal de 400 quilos come 400, 500 gramas por dia. Próximo passo, proteico energético, é o famoso energético que o povo fala. Vou dar um energético pro boi aqui. O povo brinca muito assim, pro boi comer 1 quilo e ganhar 1 quilo. Né? Porque geralmente é um resultado aproximado que tem de um animal que come 1 quilo de produto por dia
ganhar 1 quilo. Olha, nós saímos de 50 gramas. Já estamos em 1 quilo já de produto por dia. Cada produto tem uma função diferente no organismo do animal. Também do caralho, né? Porque, vou caralho, você... tomar. Tomar... 1 quilo, rapaz, tipo assim, se ele comer lá 10 quilos no dia, no outro dia ele vai estar com mais 10 quilos. Mas aí é que tá. É mais uma brincadeira que o pessoal fala de come 1 quilo, ganha 1. Entendeu? É mais uma brincadeira porque isso. Porque é bom que é uma brincadeira. O negócio Eu tava levando a sério. Depois disso, vem o energético que come 2 quilos por dia. Sim. Geralmente, o que come 2 quilos, o animal ganha 1,1 kg, ganha 1,70 kg, por aí. Também, né? Aí vai falar assim, mas... E aí, Neto, eu prefiro um que come 1 quilo ganha 1 quilo do que um que come 2 quilos e ganha 1,1 kg. Gente, hoje 100 gramas de ganho de peso diário para um animal representa muita coisa na lucratividade da fazenda. Ela aumenta a rentabilidade... 100 gramas aumenta a rentabilidade em cerca de 0,8% ao mês. Você pega um lote... Praticamente 80% a mais todo mês. Né? Exato. Ele vai... 80, assim, você pega um lote de todo o custo que você teve com o custo de compra do animal, vamos supor que num sistema normal você teria um retorno ao mês de 1,5% ao mês. Já dá mais do que muito investimento. Né? 1,5% ao mês. Mas se por algum motivo você cuidou melhor do seu pasto, você cuidou melhor da água, a genética do animal é melhor, por esses motivos o animal ganhou 100 gramas a mais com a mesma suplementação, o retorno não é mais 1,5%. O retorno já é mais 0,8 ponto percentual. Então já é 2,3% ao mês que o cara tem de retorno. Então a pecuária ela pode ser muito lucrativa, mas para quem não faz direito e não cuida desse tripé que a gente fala, o tripé é genética, nutrição e manejo. Se não cuidar de tudo isso junto, o animal ele está fadado a comer muito produto e não ganhar nada de peso. E aí a gente vai andando. E aí quanto mais demora, mais ele engordar, mais tem prejuízo, né? Mais tem prejuízo, porque o boi... muito pecuarista não considera, mas o boi ele paga uma diária na fazenda, ele custa uma diária, não vou nem falar paga, né? Se ele pagasse estava ótimo, mas ele custa uma diária na fazenda dele, que hoje eu chamo de diária operacional mais aluguel de pasto seu mesmo, por mais que o pasto seja seu, mas você está alugando, em torno de 1,50 por dia. Quanto mais tempo o animal passa na fazenda, mais tempo ele fica pagando esse 1,50 por dia. Por isso que hoje não é viável mais um animal morrer com 4 a 5 anos de idade. Hoje o animal tá sendo abatido aí com 3 anos e meio já é velho já. Então aí já é animal daí para baixo já que vai sendo abatido. Então, e à medida que vai subindo, aí a gente chegou no proteico energético. A partir desse ponto de 2 quilos por dia, um proteico energético consome bastante coisa, o animal começa a fazer um processo de troca. Ele começa, o tanto que você coloca no coxo para ele deixa de comer no pasto. Então se o cara usar esse tipo de intensificação, aonde ele botava um animal, ele pode pôr 2. Então vai aumentando. Esse tanto é o que a gente chama de 1% do peso vivo. Um animal adulto, um animal de 450, 500 quilos, é 5 quilos de ração. Com 5 quilos de ração, aonde eu punha um animal, agora eu posso pôr 2. E a demora dessa engorda aí diminui também, né? Com certeza. Hoje um animal comendo com um pasto de ótima qualidade, porque 5 kg de ração é metade da boia dele, né? Sim. Ele ainda vai comer o que ele comia 50 kg de capim, ele vai comer agora 25 kg de capim. Mas se o capim tiver ruim, ainda o desempenho não é tão bom. Mas se tiver tudo em cima, tudo bacana, ele ganha, vamos dizer aí, 1,5 kg por dia. 1,5 kg por dia já reduz muito o tempo dele. Então a gente consegue acelerar bem. Acabei de lembrar ali que eu achei ali um pasto para arrendar, viu? Se tiver algum cliente. E esses 1,50 envolve tudo? Ração, vacina? Hoje, se o produtor ele pegar vamos supor que ele pega para fazer o fluxo de caixa da fazenda dele. Tudo que ele compra, tudo que ele vende, ele anota num papel. Um saco de prego, tanto. Vermífugo, tanto. Comprei sal mineral, tanto. Comprei ração, tanto. Comprei milho, tanto. Vendi um lote de boi, tanto. Faz um fluxo de caixa completo, no ano inteiro. Depois você pega e categoriza cada uma dessas compras e vendas suas. O que for compra de animais é uma categoria.
O que for artigos para pastagem, tudo, desde cerca até semente de pasto, até diária de peão que trabalhou fazendo acero, trabalhou fazendo cerca, tudo envolvendo. Você categoriza como despesa de pasto. Você alimentação dos animais, categoriza como alimentação dos animais. A venda dos animais entra na parte de receita, categoriza tudo. Depois que categorizou tudo, o custo de suplementação é um custo variável. Então, ele entra como... Cada categoria tem o seu custo específico. Aí, custo de suplementação. Você separa ele de toda a soma que você fez, tira ele. Depois você pega custo de compra dos animais. Ele não entra no custo de produção, porque ele é aquisição de... Como se eu estivesse comprando um ingrediente para fabricar alguma coisa, né? Estou comprando um animal para fabricar carne nele, depois vender. Então, é custo de aquisição isso daí. Separa ele também, tira fora. Então, aí é o custo de suplementação, o custo de compra dos animais. Tudo o que sobrar, fora isso tudo que eu falei, entra no custo operacional mais pastagens. Quero segregar mais ainda, quero separar esses dois, tudo relacionado à pastagem eu segrego. Né? Isso então, aí desde em preparar o solo, plantar, esperar nascer... Tudo entra em custo de pastagem. Eu vou até repetir aqui, porque eu acho que eu falei custo de pastagem 2 vezes. Primeiro, você separa custo de aquisição de animais. Segundo, você separa o custo de alimentação dos animais. Então, entra suplemento mineral, o suplemento uma ração, um milho. Às vezes, o cara bate a ração na fazenda dele, então entra o milho, entra tudo de alimentação. E o custo de pastagem, que entra tudo isso que você falou, compra de semente, tudo relacionado ao manejo de pasto, a gente coloca aqui. A gente ainda ficou de falar ainda o que é o manejo de pastagem, né? Vamos voltar lá. Tá. Tudo que sobrou é operacional. Pagamento de peão, internet da fazenda, energia, entra manutenção de casa, entra tudo que não faz parte dessas 3 categorias entra no custo operacional. Soma tudo, divide por 365 dias, divide pela quantidade de animal na fazenda. Você tem a diária operacional de cada animal na fazenda. Seja bezerro, seja boi, seja vaca, vai pagar o mesmo tanto de diária operacional na fazenda. Por quê? Porque é um custo fixo. Sim. Custo fixo, ele não identifica categoria animal. Custo variável, sim. Porque um garrote, do mesmo produto, então, o garrote come 500 gramas por dia. Uma vaca vai comer 700 gramas por dia, um bezerro vai comer 200 gramas por dia. Então, o custo de cada um é diferente. Sim. Então, aí a gente tem essas separações de custo na fazenda. Isso foi respondendo o que é os 1,50 lá que eu te falei. Tá nessa média, mais ou menos. Legal, isso aí. Isso daí, assim, para quem tá pegando agora, né, uma propriedade rural para cuidar, para mexer... não tem ainda esse ano, né, começar a fazer essas anotações, né? Exato. Já para chegar no próximo ano, né, porque assim, a parte rural é muito de ciclos, né? Você tem que acompanhar o ciclo e se adaptando ele a cada vez mais, né? Exatamente. Então, durante esse ano aí que você vai estar fazendo todas essas anotações, né, de quanto que você gastou com isso, quanto gastou com aquilo, né, fazer esse controle aí, você vai conseguir prosperar mais no ano seguinte, né? Exatamente. Vai estar mais preparado para atender esse ciclo aí. Exato, porque quando você trabalha em cima de qualquer ramo, ligado direto ou indiretamente com a pecuária, você tendo conhecimento em cima daquilo, você agrega mais valor. Então, por exemplo, vou até, como disse, fazer um semi-merchanzinho aqui. Hoje eu trabalho, desde 2019, eu trabalho com produção de conteúdo na internet também. Tanto no Instagram TikTok. Quanto no YouTube. Comecei no TikTok e vi que é um público nada a ver. Um público... Não é o público que você quer atingir. Cara, era cada comentário bizarro que eu recebi. Eu bati 2.000 seguidores rapidinho, cara. Rapidinho eu bati 2.000 seguidores. Era legal, porque eu usava os mesmos conteúdos do Reels, do Shorts, do YouTube. Eu usava no TikTok. Eu aproveitava e jogava no TikTok. Subiu muito rápido. Só que não adianta, cara. Não me traz o propósito. Hoje, por exemplo, uma das coisas que mais me ajuda a vender no digital é Instagram. O YouTube me ajuda a dar autoridade, porque ele é um instrumento de pesquisa. Então eu tenho conteúdo diário no YouTube. O Instagram me ajuda a vender, porque ele me conecta com o meu público. Sim. Então ele ajuda nesse crescimento aí. Agora, o TikTok não ajudava em nada, cara.
TikTok Tu só entregava entretenimento, vamos dizer assim. Não, TikTok é pra você ganhar número, status, né? Exato. Viralizar com alguma coisa. Sim, Não, pra vocês terem noção, o crescimento rápido, o único vídeo meu que viralizou porque o povo queria pôr defeito no vídeo. Entendeu? Por quê? Porque o ser humano adora pôr defeito na coisa. Então foi o que mais bateu. Ele bateu, acho que 260 mil visualizações. Era um vídeo onde a gente mostrava que uma realidade, a gente, em vez de colocar estaca a cada 4 metros para fazer cerca, a gente colocava a cada 8 e botava o balancinho no meio, só que a gente usou balancinho de corrente. Esse balancinho de corrente deu o que falar. Mas essa corrente vai escorrer para o lado. Mas o boi vai passar aí no meio e vai tirar a corrente do lugar. E aí fomos com um verseiro danado. Deu muito comentário, muita visualização e muito compartilhamento por causa de querer falar mal do negócio. E sem uma finalidade, né? Porque não ia adiantar em nada. Pois não ia adiantar nada. Ou tu trazia... encher o saco mesmo. Ou tu trazia resposta sobre isso. Qual que é o TikTok? Não tenho mais. Não. Ficou ranço. Não tenho mais. Não sei, se você entrar aí... Não, eu não achei, não. Prado Consultoria, porque era o meu nome no começo das redes sociais, era Prado Consultoria. Mas eu acho que não sei a época que tu postava, mas eu acho que hoje, se tu forçasse um pouco, você ia conseguir clientes. Porque eu vejo muito herdeiros de fazendeiro postando, né? Dancinha no pasto. Vejo cavalo. Eu tô te falando. Eu sei, eu falo assim, eu não sei, não é muito... hoje, dentro dos valores que eu reproduzo dentro do sistema que eu compartilho, do que eu falo, às vezes eu sou muito sério para conversar algumas coisas, sabe? Eu acho que meu público ia estranhar um pouco isso. Mas aí, vamos lá. Não só por causa disso, da baixa produtividade, do baixo aproveitamento dos comentários que tinham. Mas hoje, uma rede social tocada a sério, ela dá muito trabalho, né? Então era uma rede social a mais. Hoje, eu tenho uma pessoa para tocar o Instagram e eu tenho uma pessoa para tocar o YouTube. E eu ajudo nos dois ali, inclusive profissionais fantásticos que a gente vem trabalhando. Hoje é tudo no digital, eu não conheço pessoalmente nenhum deles. Inclusive o que me ajuda no YouTube é meu sócio hoje dentro dos produtos digitais. É o meu coprodutor e ele me ajuda na parte do YouTube. Eu tenho uma pessoa para me ajudar no Instagram, uma pessoa que me ajuda na edição de vídeos, que é lá de Joinville. Ele edita os vídeos para mim para o YouTube. Então, dois no YouTube, né? Então, assim, para o TikTok, cedo ou tarde eu ia precisar arrumar mais uma pessoa para ajudar no TikTok. Porque o algoritmo é diferente, a esquematização de vídeo é totalmente diferente. E aí eu ia ter que conduzir isso de uma forma diferente. Não dá para postar algo muito sério lá, né? Tipo, tu tem que... Até dá. Só que... E até ganha bastante visualização. Inclusive, dava mais visualização do que o Instagram e o YouTube, né? Só que não me trazia o público que eu preciso. E hoje eu filtro muito bem esse público que entra para dentro das redes sociais. Hoje a gente trabalha com tráfego orgânico e com tráfego pago também. Tanto no YouTube quanto no Instagram. E a gente hoje vem refinando bastante o público. O nosso público hoje é profissionais da área, zootecnista, agrônomo e veterinário. São pecuaristas de pequeno, médio e grande porte. A grande maioria é pequeno e médio porte. Tem entusiastas pela pecuária, pessoas que querem ter uma fazenda um dia, mas não tem. Tem muita gente desse jeito também ali dentro. Corretores de imóveis rurais, a partir de hoje, sim, vamos ter essas pessoas também, tá? Bom estar dentro, Não, sim, claro. E nós vamos conversar o porquê que é importante ter acesso a esse tipo de conteúdo também. Então, e lá dava muito o quê? Dava muito o que a gente chama de peão-abeia. E o peão mesmo... Os peãozinho quarta-feira. E os peão mesmo que não está interessado em conteúdo técnico. Eles querem ver coisa. Então, por exemplo, meus conteúdos são muito técnicos. Eu gravo 90% do meu conteúdo dentro do estúdio.
que eu discuto coisas técnicas, coisas da fazenda, mas coisas técnicas. Muito pouco conteúdo eu tenho lá na fazenda mesmo, até mesmo porque eu moro a 320 quilômetros da minha fazenda, né? Então eu não tenho oportunidade de estar lá sempre gravando conteúdo. E quando eu vou, não tem tempo para gravar conteúdo lá, porque nós estamos trabalhando o tempo todo lá. Então, era muita gente reclamando que não tinha conteúdo na fazenda. No Instagram tem também, no YouTube tem também esse tipo de pessoa, mas é muito menos. Porque lá eles estão focados em uma coisa específica. O YouTube, o pessoal vai mesmo, vou lá estudar, né? O YouTube, o cara escreve, ele vai lá. Exatamente. Eu, por exemplo, no YouTube, eu e o Caio, que é esse meu sócio, a gente faz o estudo de pesquisa, que é o SEO, né? O estudo de mecanismo de pesquisa. Então, o que está sendo pesquisado mais agora? Vamos fazer uns vídeos sobre isso? Vamos. Aí a gente desenvolve um vídeo para quê? A pessoa vai entrar lá e vai falar assim: como fazer uma novilha ganhar uma arroba em 50 dias. Vai aparecer um vídeo meu lá, e se eu tiver bem posicionado o vídeo, as tags estiver feito corretamente, o texto feito corretamente, a thumb, o título, ele vai aparecer mais em cima. A chance da pessoa clicar é maior. Se for uma thumb chamativa, a pessoa vem entrar mais rápido. Então tudo isso a gente tem que pensar por trás antes de publicar o vídeo, e entra como um mecanismo de pesquisa. Legal. Agora, no Instagram, o que engaja muito o pessoal, hoje o Reels ele tá fazendo ele ajuda muito, principalmente o crescimento de público, trazer gente nova para dentro. Mas nos stories ajuda a conectar. A pessoa ela quer ver o que você fala, quer ver as coisas técnicas, quer tirar dúvida, posta caixinha de pergunta, a pessoa manda pergunta. Inclusive eu pus uma hoje mais cedo, tá lotado de pergunta lá dentro. A pessoa manda pergunta, eu respondo no story, a pessoa se sente mais próxima da gente. E aí ela quer ver você falando, ela quer ver você respondendo, ela quer conversar com você. Então tem esses objetivos diferentes, entendeu? Eu entendo que o TikTok ele tem um objetivo bacana, mas ia dar muito trabalho. Ia dar muito trabalho. Serviu. Porque a gente vê, vamos supor, pelo nosso mercado, o Ricardo Martins, né? Ele começou a se posicionar numa época que era só garotada, só dancinha. Exato. E aí o cara, ele fala que um dos maiores faturamentos dele de 2022 foi vendendo pelo TikTok. Pois é. Entendeu? Pois é, mas é um mercado. Eu sei quem que é esse cara. Sim. Eu já vi ele já. E ele é famoso pra caramba. Sim, 2 milhões de inclusive ele vai seguidores. estar aí, dia Vai vir 25 de março, no evento. Olha, aí. que bacana. Então, da mesma forma que um corretor precisa se interessar em ir no evento desse para conhecer mais, né? Para ter um contato ali com um cara que é relevante, também faço o conteúdo, né? De entender mais sobre o rural em si, né? Vamos dizer, de uma pastagem, né? O cliente perguntar aí qual que é aquela pastagem, como faz para identificar. Você tem Posso até voltar no que a gente estava falando? Sim, o Jota me sim. perguntou, para a gente entrar nessa parte do que pastagem usar exatamente. e tal. O Jota perguntou o que é o manejo de pastagem. O manejo de pastagem é exatamente eu cuidar da forma como eu manejo a entrada e saída dos animais do pasto para manter o pasto na altura que eu quero, mais alto, mais baixo. Quero cortar ele um pouco mais com os animais para poder deixar ele brotar mais. Às vezes o pasto tem muita folha velha, talo, porque a formação da folha do capim, né? A formação do capim, ele tem estrutura de raiz, talo e folha, né? Se eu deixar crescer muito talo, a digestibilidade do capim cai, a qualidade dele cai muito. Isso acontece quando? Quando o capim cresce demais. O capim cresce demais, aí você põe animal em cima para comer, eles comem as folhas que estão por cima, depois vira só vareta. Só aquele monte de talo, né? Aí entra roçadeirinha. Aí tem que roçar. Vamos falar, por exemplo, se a gente separar... Ou fogo, né? Eu vejo que a galera coloca muito fogo. Só que aí não pode, né? Não pode, exatamente. Claro que não pode. Ibama não nos vejo. Mas aí já é uma denúncia isso aqui que eu vejo a galera fazendo. Aí lá perto de casa eles estão fazendo. Aí já não pode, né? Aí, assim, se fosse colocar a hipótese do fogo, ela tem... Hoje se estuda muita coisa prejudicial exatamente para reforçar esse negócio assim, do não pode. Existe, né? Quem quebra essa regra. Mas antigamente, principalmente antigamente, mas hoje também existe bastante, por exemplo, você abriu uma área nova, você não consegue deixar a área limpa
rápido. É muita matéria orgânica, cara, pra você mexer naquilo ali. Não só a árvore que tá caída ali, mas tem a capoeirão, a quiçaça que a gente fala, que é um monte de mato velho, que parece uma floresta, só que não é árvore. Tem de tudo, tem arbusto, tem de tudo ali. Então, mete fogo naquilo, né? E agora também, para quem tem um poder aquisitivo maior, vem com a PC Zone e só vai limpando. A PC Zone é um trabalho maravilhoso de enxergar aquilo trabalhando. É verdade, viu? É bonito de ver aquilo trabalhando. Abre faz um desmatamento aquilo ali. Nossa senhora. Mas... Não é recomendado, né? Mas até hoje, pensando nesse sentido, como não é recomendado, hoje os órgãos competentes batem muito em cima disso. E a gente tem cada vez menos liberdade de expandir nosso sistema de produção. A ideia agora, que envolve manejo de pastagem também, é o quê? Como que eu faço para, aonde eu colocava um animal, agora eu passar a colocar 2, colocar 3, colocar 4 animais, entendeu? E hoje, por exemplo... Aí vamos lá, aí aumenta a quantidade de animais por hectare? Isso. E Exatamente. consomem a mesma quantidade. Exato. Aí é que tá, eles consomem a mesma quantidade, mas, por exemplo, o meu pasto, vamos supor que dentro de uma área de 10 mil metros quadrados, um pasto tropical normal, por que eu falo que 1 hectare aguenta um animal? Porque um animal adulto come 10 quilos de matéria seca por dia, que é o equivalente a 50 quilos de capim verde, verdinho, né? Não o seco, mas o verdinho. Então, 10 quilos de matéria seca por dia. O animal come esses 10 quilos de matéria seca por dia. Então, vamos dizer que 10 mil metros quadrados produz 50 quilos de capim verde todo dia. O pouquinho que ele cresce ali, se você somar tudo e cortar com a tesourinha e pesar tudo, dá 50 quilos de capim verde. Alguém fez isso? Fez. Foi um desgraçado que parou pra fazer. Fez, só que o cara faz em 1 metro quadrado e multiplica por 10 mil. Pronto, simples. E outra coisa, não vai fazer isso todo dia, por exemplo. Existe até a metodologia do quadrado, né? O cara joga um quadrado, aí ele vai lá, corta no zero, aí ele volta lá, tipo, 30 dias depois, vê quanto o capim produziu em 30 dias, multiplica por 10 mil e divide por 30. Ele vai ter quanto produziu por hectare. Faz em diferentes climas também, né? Faz, diferentes solos, diferentes climas. Nosso Brasil tem muitos tipos de solo diferentes. Eu já ia te entrar na parte dos solos. Exato. Você entende bem pra a gente identificar, tipo assim, quando é um solo que tem muita acidez, é fácil a gente olhar o solo e ver a cor dele, saber que é aquilo. E também terra boa, que fala que tem terra com bacuri, que é terra boa. É boa. É bom você falar disso. Por quê? Bacuri é minhoca? Não, o bacuri é tipo um coqueirão, assim. Ele é uns coqueirão. Já ouvi falar que é ruim. Só nasce quando a terra é ruim. Sabe? Não. Quando a terra é boa. Bacuri é terra boa. Bacuri é terra muito boa. A gente brinca, é terra de bacuri. Terra de bacuri é terra muito boa. Vai parecer que eu não estou te respondendo, mas eu vou começar por essa parte e vou entrar na sua resposta. A gente pega os grupos de pastagens que a gente tem disponível hoje no mercado, e é uma cacetada de pastagem, tem muito. Embrapa lança pasto toda hora, Matsuda lança pasto toda hora a gente tem uma variedade diferente. Sim. Mas eu gosto de separar esses pastos em 2 tipos de pasto. Pastos rústicos e pastos de alta produtividade. Pastos de alta produtividade, a gente precisa manejar eles de forma correta e de preferência, na verdade não poderia nem ter falado de preferência, obrigatoriamente adubado. Sim. E o principal exemplo é o Mombaça. Agora eu falo para você... Mombaça. Capim Mombaça. Falo para você com tranquilidade. A cada 10 fazendas que eu visito, 8 tem Mombaça e não aduba. Ou seja, ele fica totalmente degradado. Aí eu vou entrar no que é um pasto degradado. O pasto rústico, ele é um pasto já preparado para ser mal cuidado. As condições que ele aguenta são muito boas. Ele produz bem em condições de baixa qualidade. Solos de baixa qualidade, ele produz bem. Pode ser pouca chuva. Tem capim rústico que aguenta regiões mais secas. Capim rústicos que aguenta muita umidade. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar muito na morte do braquiarão. Sim. A morte do braquiarão é porque o braquiarão não é um capim que aguenta muita umidade. Se tiver umidade excessiva no solo, aquela bola onde tem muita umidade, ele morre ali. Dá um fungo nele e esse fungo prolifera pela folha e morre o capim tudo. Então, temos vários capins com várias aptidões diferentes que a gente pode combinar isso
dentro da terra e poder usar de uma forma que o manejo fique interessante. Aí o manejo seria exatamente colocar animal na hora certa, tirar animal na hora certa, roçar se precisar roçar, dividir um pasto que é muito grande, você divide ele em vários pedaços pequenos para ele aumentar a produtividade dele, né? Porque O aí você mombaço é corta na aquele hora que dá certa. umas toiçonas assim? Quando manejado errado, sim. Ah. Ele dá umas tocerona grande. Umas testosterona grandona assim. E quando ele é manejado errado, como que a gente identifica isso? Primeiro ponto, o que seria manejar um capim de altíssima produtividade errado? Colocar num solo ruim e não devolver nutriente para o solo. Porque o capim tira nutriente do solo. Se você não devolver, você está fazendo extrativismo ali. Né? E o extrativismo é o que a gente vê na grande maioria das fazendas do Brasil. Hoje, mais de 70% dos pastos, eu acho que até maior esse número, mais de 70% dos pastos no Brasil estão em algum estágio de degradação. Então é muita coisa, não é mais. Com certeza mais de 80%. Mas aí, vamos lá. Pasto, a gente tem várias características físico-químicas que a gente pode ajudar para poder identificar que tipo de pasto que é. O pasto não, o solo, desculpa. O solo. Solo é... Primeira coisa, separar a textura do solo. Existem 3 elementos que separam a textura do solo: argila, silt e areia. Argila, silt e A areia. argila é o fininho, fininho. O silt está entre a argila e a areia é a granulometria maior. Quanto mais argiloso o solo, mais o nutriente demora para se movimentar dentro do solo, porque é bem compactadão. Bem colado, Então, por exemplo, você jogou calcário, ele vai demorar mais tempo para descer para a raiz. Você jogou um fosfato, ele vai demorar mais tempo para descer para a raiz. Agora, um solo arenoso, você pode até imaginar, você pode até colocar na cabeça mesmo. Você botar uma caixa de areia e jogar água em cima, ela desce rápido. Então isso acontece com os nutrientes tem também. mais vazios, né? Solo mais arenoso tem uma tendência a perder os nutrientes móveis mais rápido. O solo mais argiloso retém. O que é o bom nesse meio do caminho? É exatamente o que é bom nessa textura? É estar mais ali no meio do caminho, um pouquinho mais pro lado argiloso, porque a gente quer reter. Por exemplo, se eu jogar um adubo, eu quero que ele fique o máximo de tempo possível disponível para a planta. Quando eu tenho solo arenoso, não é necessariamente ruim, mas geralmente vender fazenda com solo arenoso é mais difícil. É bem mais difícil. Por quê? Porque o pasto, como o nutriente não fica muito tempo lá dentro, pasto muito produtivo tem que estar adubando o tempo todo. Não vinga. O nutriente do solo às vezes fica mais fraco, entendeu? É uma terra mais fraca. Que é a nossa região ali pro lado da ponte ali, o Maitá, aquela região toda ali tem um solo bem arenoso. Ali também, perto de Pimenta, tem um solo bem arenoso ali. Eu já atolei na areia ali, que foi a coisa mais horrível. Então, na hora que eu for mostrar pro cliente, pegar aquela mão de solo, ele não pode desfarelar na minha mão. Não, até pode, só que o manejo que ele vai fazer com o pasto, com a fazenda, vai ser diferente. Tem que ter mais cuidado em algumas coisas. Aí vem o quê? Aí entra o calcário, entra mais o quê? Aí, beleza. Mais características que pode ajudar a gente a chegar nesse ponto. Acidez do solo. Solo ácido ou solo menos ácido, né? Porque o certo seria ácido e básico, né? Imagina um que é um solo básico, que é entre o ácido e o neutro. Solo muito ácido é baixa qualidade, independente de ser arenoso ou argiloso. Sim. É baixa qualidade. Como que a gente bate o olho num pasto e vê que ele é um solo muito ácido e ao mesmo tempo um solo muito fraco? Porque o solo ácido geralmente anda junto com o solo fraco. Formação demais de cupim, praga demais, você vê muita praga, pasto muito baixinho. Por quê? O sol bater diretamente no solo aumenta a acidez do solo. Por isso que você não pode baixar demais a folha. Se você baixar demais o capim, você expõe o solo. Aí você tem 2 defeitos grandes. Bate o sol demais, acidifica muito o solo e processo de erosão, porque você perde muita água. Né? O sol batendo ali evapora muita água, você pode começar a ter processo de erosão. Então são vários problemas causados por quê? O capim, você vê, a natureza é tão inteligente que o capim basicamente é o quê? É uma cobertura de proteção para o solo. E o boi ainda come isso e ganha peso. Entendeu? Então é tudo um ciclo muito, muito inteligente que a natureza faz. E aí, se a gente pegar para avaliar solo ácido, a gente estava falando aqui, solo ácido, calcário, serve para corrigir a acidez do solo. E quando o solo é muito ácido, ele tem uma chamada saturação de base muito baixa.
O que é a saturação de base? Imagina que o solo é um caixote. Você vai pôr uma planta lá dentro e o que ela cresce. Só que nesse caixote, os nutrientes estão soltos lá dentro. Estão soltos. Você botou a planta, os nutrientes, a planta absorve o nutriente tranquilamente. O solo estando bem saturado, esses nutrientes ficam soltos lá dentro. Saturação de base baixa demais, você imagina que esses nutrientes se prendem em alguma estrutura. Vamos supor, um ganchinho assim. Eles não conseguem ir até a planta. Isso, eles ficam fixo. A gente chama de fixação de nutriente. Ele fica preso no solo e não chega na planta. Aí o calcário vai fazer o quê? O calcário vai entrar nessa estrutura para entrar no lugar do nutriente. Ele entra no lugar do nutriente, libera o nutriente e fica fixo no lugar dele. Por isso que quanto mais aí eu vou jogando de calcário, mais ele satura. Saturou os nutrientes que eu jogar depois do calcário. Porque eu poderia fazer a mesma função do calcário usando um fosfato, por exemplo. Só que o fosfato é muito mais caro que o calcário. Entendi. E o calcário ele é o nutriente mais barato Mas que dá pra gente fazer isso. o fosfato chega a ter algum momento que ele é essencial para algum tipo de situação? Eu tipo gosto de plantio. Eu gosto de dividir o processo de adubação em 3 partes. Calcário. Aí depois que você jogou o calcário, como ele é um nutriente muito pouco móvel no solo, ele demora a descer. Por isso que tem que ser junto com arado ele? Exatamente, eu ia perguntar se a mistura do ará ali ajuda, é melhor. Ajuda muito, porque você tira ele daquela superfície e leva ele para uma porção mais baixa, que é onde a raiz vai estar presente. Só que se você tiver Porque assim, já também na infância, lembro de mão na sacola e calcário e saindo jogando calcário. Exato. Só que aí, e se você tem o pasto já formado, isso aqui é adubar ou isso aqui é calcariar, o ideal é que o pasto verdade. seja uma cultura perene, né? Uma cultura que você não vai precisar tirar ela dali mais. Então, aí a raiz, a planta junto com a raiz ajuda a levar esse calcário para baixo através da chuva. Aí você tem que jogar por cima e esperar mesmo. Entendi. Choveu, a chuva, como dá uma chuva boa, aí você já considera que é o suficiente para ajudar a colocar o calcário para dentro da terra. Aí você tem que esperar 60 dias, que é o período que leva para fazer a reação do calcário com o solo e ajudar a controlar a saturação de base e a acidez. Depois desses 60 dias, segundo passo, fosfato. Aí você entra com fosfato. O fosfato, ele vai regular nível, lógico, nível de fósforo no solo, e o nível de fósforo baixo do solo, ele faz um desenvolvimento de raiz fraco. A raiz demora a desenvolver. Se aumenta fósforo, a raiz desenvolve mais rápido, mais profundo, e quanto mais profundo você tem uma raiz e ela mais capilosa, mais o capim cresce com facilidade. Então o fosfato vai ajudar a regular isso daí. Geralmente a gente tem solos muito ácidos com fósforo muito baixo no Brasil todo, por causa de degradação. Quanto mais tempo um solo fica degradado, pior ficam essas condições. E mais necessário se faz uma primeira adubação. Depois que você fez a primeira adubação, se você levar de uma forma aí bem feitinho o manejo, às vezes nem precisa adubar de novo, mas quem quer manejar e planejar tudo certinho dentro da fazenda, acaba adubando de tempos em tempos. Na parte da plantação de soja é de tempos em tempos. Toda vez que eles vão fazer isso, eles manejam tudo o solo, que eles né? jogam no solo, a soja pega tudo. Então aí eles têm que adubar tudo de novo. Só que, por exemplo, a primeira adubação é sempre a mais pesada. Igual a gente brinca assim, plantar pasto em terra de soja é uma maravilha, porque batata, né? a adubação da soja ela é 4, 5 vezes maior que a adubação do capim. Então, por exemplo, se você pega o restor da soja no solo, você ainda pega uma adubação altíssima para capim ainda. Então você pode plantar o capim que produz muito ali. Por isso que o povo usa o Rusisiensis depois da soja para fazer a integração lavoura-pecuária. Tira a soja, no período onde não se planta soja, você planta um capim, que é um capim de produção curta, que você vai ter que tirar ele depois para plantar soja de novo. Você usa a Brachiaria rusisiensis, é uma espécie muito usada exclusivamente para isso. Braquiária tem vários, né? A braquiária vamos voltar lá naquele tempo. Braquiária, para quem não sabe, é um tipo de capim. Vamos voltar lá na época da escola, onde a gente estudava nomes científicos, né? Que não tem o Homo sapiens, né? Tem a Braquiária brisanta. É escrito em itálico, primeira letra maiúscula, segunda minúscula, tem toda aquela coisinha. O primeiro nome é sempre o gênero. O gênero é o grupo maior que envolve várias espécies.
Quando você tem os dois nomes juntos, aí você tem o nome da espécie. Então, Braquiária brisanta é uma espécie. Braquiária decumbens é outra espécie do mesmo gênero. Braquiária umidícola é outra espécie do mesmo gênero também. Braquiária rusisiensis é outra espécie. Por outro lado, você tem pânico máximo, que é... Aí você tem cultivar mombaça. Pânico máximo É o máximo. é o máximo. Pânico máximo é o mombaça. É o mombaça. O mombaça é um pânico máximo. Só que hoje a maioria dos capins de alta produtividade, você pega mombaça, você pega MG12 paredão, você pega o MG5. o Miyagi, o MG5 é braquiária brisanta. A braquiária brisanta, braquiarão, é o braquiária brisanta cultivar marandu. É o mais rústico, na minha opinião, o mais rústico de todos ali. Sim. É o mais usado no Brasil inteiro. Braquiária brisanta cultivar marandu. É o chamado braquiarão. Braquiária brisanta cultivar charaés é o que foi apelidado de MG5. Aí ele é um capim com maior tempo de genética estudado em cima dele, maior dedicação genética em cima do capim e mais estudo para o capim se desenvolver mais rápido com o manejo correto. Manejou certo, beleza. Não manejou certo, é uma porcaria. O MG5, se você não manejar certo, deixar ele crescer demais, ele endurece. Vira umas talas, né? Nossa senhora, e a folha fica muito dura. Bezerro não come aquilo. Então aí tem as particularidades de cada capim. Mas manejando certo, ele é um excelente capim. É um braquiarão melhorado. E aí, variando aí da parte de, assim, o boi para engorda, né? A vaca, tem algum capim que é direcionado que fala, não, esse capim aqui é melhor pro leite, esse capim aqui é melhor para engorda? Você sabe que é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Então é muito importante a gente falar disso, porque o pecuarista muitas vezes acha que o capim tal engorda mais do que o capim tal. Mas, na verdade, qual é o melhor capim que existe? O capim que se adequa melhor ao manejo que você faz. Então, o capim que se adequa melhor ao seu solo, ao seu clima, ao seu estilo de manejo. O que é um estilo de manejo? Vamos supor que o Jota aqui é um pecuarista, eu estou atendendo ele, mas ele faz o mesmo manejo que o pai dele fazia, que o avô dele fazia, e eu vou chegar lá e vou falar assim, ô Jota, vamos implantar um rotacionado aqui? Ah, não vou implantar não, porque eu não gosto de mexer com isso, meu pai não gostava disso, isso não dá certo, não vou mexer com isso não. Beleza, eu não posso botar capim na mão dele de produtividade alta, porque se eu pôr um capim de produtividade alta, o estilo de manejo dele é mais tradicional e menos tecnológico. Ele não vai ficar todo dia lá na beira do capim olhando que altura que o capim tá para ver se põe animal ou se tira animal. Ele vai deixar o capim lá produzir. E aí vai, por exemplo, tem lugar, pra você ter noção, o manejo de altura do mombaça e dos primos do mombaça, né? Mombaça paredão, Miyagi, Zuri, tudo capim, tudo parente do mombaça. É tudo da mesma espécie. A altura de manejo do mombaça é 90 centímetros de altura. Então vamos pegar aqui, 90 centímetros, um pouco mais baixo que essa mesa aqui. 90 centímetros de altura. É a altura máxima do mombaça. Na verdade, eu acho que está um pouco mais alto que isso. Começou mais alto que isso, já está mais alto do que isso, o capim está começando a ficar velho. Toda fazenda que você vai, que tem mombaça de mais de 2 metros de altura, tranquilamente. Você vai lá, tem umas toceronas. Parece cana. Parece cana, exatamente. Chega aqui, o cara fala, é um mombaça. Isso aí que é o mombaça. Você abre a toceira do capim... eu já fui enganado, que eu gosto de cana. Tem um talo, a bicha tem um talo dessa grossura assim no meio. O boi não come aquilo, entendeu? Então, mas aí, vamos dizer, você pegar aquilo lá, cortar ali, triturar e dar para o boi comer, adianta? Aí nós temos 2 problemas grandes. Primeiro problema, cortar isso daí. Porque diferente, por exemplo, do capiaçu, que é uma espécie que foi feita para se desenvolver até 4 metros de altura, 4,5 metros de altura, você cortar, ter facilidade no corte, ensilar ou dar natural para o animal no coxo, beleza, você consegue cortar. E esse daí já é uma outra espécie, né? Já é uma outra espécie. É aquele roxinho que a gente vê? O capiaçu? É. O capiaçu é aquele que dá 4 metros de altura, é bem grande mesmo. Mas ele é cor de capim mesmo, então. Ele é capim. Verde, Só que aí ele entra numa... Eu falei dos capim rústicos, dos capim de alta produtividade, uma outra categoria, chama capim para capineira. Eles não são feitos para pastejar. Não tem como você plantar, por exemplo, um capiaçu, e já perguntaram para mim se dá para fazer isso também.
Porque o povo tá apaixonado com capiaçu. SEO do YouTube, se você escrever capiaçu, tá lá no topo. Você postar qualquer coisa sobre capiaçu no YouTube, dá muita visualização. Só que eu não gosto de ficar estimulando tanto, porque o povo endeusa demais. E nada na pecuária você pode endeusar demais, porque nada é exclusivo, né? Acho que ele gasta muito, né? Porque você tem que plantar ele, você tem que ter alguém para tirar o aparelho para picar e ainda dá pro boi. Mas aí... O pasto não, o boi tá lá e já tá pastando, Isso, exato. O pasto é o mecanismo mais barato de animal ganhar peso. E isso aí como diz, é ponto final. É o mecanismo mais barato. A partir do momento que você tem que plantar fonte de fibra para poder fornecer no coxo para o animal picado, você está gastando dinheiro. Você está gastando dinheiro. Sim. Neto, então significa que não deve fazer isso? Não, é uma ferramenta. Ferramenta para quando? Quando tiver faltando pasto. Às vezes o cara tem uma fazenda e que a capacidade de suporte da fazenda é muito menor do que a lotação que o cara pôs em cima. Então, naturalmente, com o tempo, a fazenda vai baixar o pasto. Isso acontece demais agora, no começo da chuva, que passou, já estamos há um tempo nesse início de chuva. O pessoal fala, Neto, está começando o período das águas e eu não tenho pasto. Não tem pasto por quê? Porque na seca o boi comeu o pasto tudo que ele tinha. Nas águas anteriores o boi já tinha comido muita coisa. Não reservou nada. O boi tá ali já tem 2 anos pastando e o cara não troca de... E não tira de lugar pra pastar, ué. Exato. Então aí é que tá o problema. Aí vai que ver, ele tem ainda que fazer? tem um cavalo no meio comendo. Pois é. Aí você chega num ponto que você tem que dar alguma coisa para ajudar a substituir o que deveria comer no pasto. Aí você planta. Aí, por exemplo, a gente tem silagem de milho, que você planta a planta inteira do milho, pica tudo junto com espiga e tudo, ensila aquilo e depois você fornece para o animal. Capim de capineira, né? Que aí tem o capim elefante, e aí esses outros é tudo parente do capim elefante, que é o camerum, o capiaçu entra junto. Tem o tal do sorgo gigantão, que é o sorgo boliviano também, ele entra junto nessa categoria também. Você pode picar, dar natural para o animal dentro do coxo, ou você pode picar e ensilar ele, segurar para... Para que o pessoal ensila? O silo é como se fosse uma latona de conserva. Você segura para você ter capim na seca. Se ele estiver bem conservado, se o silo for bem feitinho, durante o período da seca, você vai ter guardado na sua latona de conserva lá alguma coisa para fornecer para os animais, para substituir o que seria o pasto. Então, dentro desse universo aí de capins que a gente pode utilizar, a gente separa em grandes grupos. Vamos dar alguns exemplos de capins aqui. Mais utilizado no Brasil inteiro, braquiarão. Só que em regiões muito úmidas, braquiarão costuma dar muita bola de morte. Brachiara decumbens e Brachiara umidicula. São 2 capins excelentes para ajudar nessas áreas que morrem muito. Essa Brachiara umidicula também é de pequeno porte, igual o braquiarão é de pequeno porte. A umidicula é de pequeno porte e é um capim que produz em regiões que alaga, regiões que dá brejo, regiões que a terra é só úmida, ela não é brejo, mas ela é úmida. Então a umidicula vai bem. A Brachiara decumbens... Aqui para o estado a gente está numa terra úmida? Ou tem aqui eu acho que tem vários, né? Aqui tem uma predominância de terra úmida muito grande. Mas o Brasil todo tem fatias de terra úmida, terra mais seca, terra mais arenosa, terra mais argilosa. Naturalmente, a terra mais arenosa tende a não ser uma terra tão úmida. Naturalmente, a terra mais argilosa retém mais água, ela fica presa à água lá mais tempo, empoça mais água. Só que aqui a predominância é maior de terra úmida. Então, se a gente fosse falar ao pé da letra, o braquiarão não seria um capim interessante para cá. Mas é o mais usado para todo lado. O Acre tem mais terra úmida ainda. Só que o Acre, o braquiarão já quase não nasce nas regiões mais úmidas de lá. Então tem muita fazenda que você vai que é umidícula de fora a fora, que é o único capim que aguenta. Aí o povo fala muito, o umidícula é um capim fraco, Neto. Eu não gosto de umidícula porque é fraco. Só que ela nasce onde os outros capim não nascem. Então não tem como falar que é fraco. Não tem como falar umidícula, porque esse questionamento que você fez de qual capim é melhor para vaca, para boi e tal, o povo geralmente bate no umidícula. Eles falam, o umidícula é ruim, o umidícula não presta, tem baixo nutriente, eles falam geralmente isso. O umidícula tem baixa proteína.
mas o medícula nasce onde os outros capim não nascem. Você vai plantar o que no lugar dele? Entendeu? Vai plantar bico de pato, que nasce uma folhinha desse tamanho assim para o animal comer? Não vai. E o bico de pato serve para o animal comer também. Que é uma outra braquiária também, que é braquiária de brejo, tudo aí. Dá para exemplificar vários também. Por outro lado, a gente tem nos capins rústicos, os capins que têm uma produtividade maior. Aí entra MG5, entra o Maasai. Maasai também é um capim muito bom, de porte baixo, mas de produtividade alta. Aí você vai andando mais para outro lado dos capins mais produtivos, aí entra os capim pânico. Pânico, o Mombaça, Miyagi, o Zuri, que a gente pode falar que é um capim mais rústico dentro dos pânico. Tem que ser adubado também, mas é mais fácil de manejar. Por que eu falo de facilidade de manejo quando eu falo de capim muito produtivo? Se o cara não tiver consciência de que ele tem que, quando bater 40 centímetros a toceira do Mombaça, ele tem que tirar o animal de lá, se ele não tomar consciência disso, começa a degradar demais o capim. E o que é um Mombaça degradado? Você já deve ter visto num pasto que tem Mombaça, aquelas terras que parece caminho de rato. Tem uma toceira aqui, uma toceira lá, Que uma se toceira pisar ali. parece que... Você anda ali no meio, porque tem um caminho para você andar. O pasto, ele tem que fechar o solo. O pasto tem que fechar o solo. O Mombaça tem que fechar o solo também. E aí esse plantio de plantar vamos dizer, é uma semente que você só precisa jogar, que ele vai se agregar ao solo, ou precisa tipo assim, abrir um buraquinho e plantar? Excelente pergunta também. A semente do capim, por incrível que pareça, vamos pegar 2 exemplos de semente. Semente do braquiarão e semente do Mombaça. O povo vai achar aqui que eu só falo de braquiarão e Mombaça, mas é os principais exemplos dos grupos, tá, pessoal? Mas envolve vários. A semente do braquiarão ela é maior do que a semente do Mombaça. Então, por exemplo, o plantio ele é feito a lanço. Eu jogo, né? Depois que a terra está nua, eu jogo. Posso jogar na máquina, na semeadora mesmo, que ela lança a lanço, né? Que eles falam semeadora a lanço. Pode jogar ali. Ela vai cair em cima do solo. Se ela estiver no solo e ela estiver pressionada o suficiente, que a gente fala que é a cabeça do dedo, empurrou um pouquinho assim, ela está suficientemente inserida na terra para poder brotar. Inseriu mais do que isso aqui no solo, ela já não brota mais, não germina, porque aquele processo de sair a raiz e sair a germinação dela não alcança a superfície do solo. Então ela tem que ser pressionada em cima do solo. Se ela ficar só solta e, por exemplo, bater uma chuva ali, escorrer água e levar um tanto de semente para lá, naquele bolo já não nasce mais. Se ela ficar jogada só solta, não chover para ela germinar, porque quando dá uma chuvinha leve, é a melhor chuva que tem pós-plantio. Chuvinha leve, porque ela ajuda essa semente a dar uma fixada no solo. Ela fixou no solo, ela tá top para poder nascer. E bate com o que? Sai correndo assim para não afundar tanto? A melhor forma que tem de fazer plantio é você jogar a semente e depois da semente você utilizar muitos pecuaristas desenvolveram com o tempo um rolo de pneus. Pega vários pneus de carro mesmo, ou de caminhonete, enfileira tudo assim e faz um eixo grandão nele. E o trator puxa aquilo. E ele vai passando. Por quê? Se identificava muito que durante o plantio, aonde o pneu do trator passava, nascia mais fácil. E aí nascia umas faixas de capim assim, ó, que era onde o pneu passou. Aí eles desenvolveram esse rolo de pneus. Uma ótima estratégia para pós-plantio. Passa o trator jogando semente tudo, terminou de jogar semente na área toda, vem outro trator com um rolo de pneu e passa em cima de tudo. Como se fosse dando uma compactada ali. Mas não é tão pesada a ponto de compactar o solo. Segundo jeito, para quem não tem esse rolo de pneu, eles amarram um tronco, uma corrente em cada ponta do tronco, uma madeira mesmo, e vem arrastando aquilo. Vem arrastando. Aí essa arrastada, lógico, vai acabar em algum lugar ou outro, puxando e tal, só que também tem se mostrado eficiente. O pessoal tem usado isso. Mas a grande maioria joga semente e só joga.
E aí você conta com a sorte, né? De dar uma chuvinha fraca e ela fixar ali no solo, fazer a função do pneu, ou não acontecer nada disso, ou chover muito forte você perder parte da semeadura, ou não chover nada você perder a semeadura inteira. Para você fazer, não sei se também é uma pergunta que você vai saber, mas para a gente formar um pasto, né? O pasto está ali, você vê que não é um pasto produtivo e você quer reformar ele. Tem algum cálculo que me dá o quanto eu gasto por hectare? O valor que gasta exatamente, eu não vou saber te falar, porque depende da precificação, principalmente dos insumos e da mão de obra, né? E isso daí está mudando o tempo todo. Geralmente o pessoal que está mais ligado aí com casa agropecuária e fornecimento de mão de obra em cima disso, eles vão estar mais por dentro disso. Vai desde a análise de solo, né? Mas eu posso ajudar em uma parte. O que que é? Primeira coisa, como que você identifica que um pasto ele está degradado a ponto de fazer recuperação ou a ponto de fazer renovação? Recuperação, o pasto vai continuar lá e eu vou fazer algumas estratégias para poder aumentar a quantidade de capim que tem ali e tampar as partes que estão abertas. Né? Renovação, mete grade em tudo. Aí, de preferência, você vai fazer uma adubação, um calcareamento, já joga o calcário antes de bater a grade. Entendi. Porque aí você bate a grade e a grade já ajuda a incorporar o calcário. Mete grade em tudo, ou seja, tira o capim que estava e planta um capim novo, de preferência de outra espécie. Porque se aquela lá não deu certo, ou foi manejo mal feito, ou a espécie não é compatível com o solo. Então aí, quando que eu identifico se eu vou fazer um ou se eu vou fazer outro? Geralmente eu levo em consideração uma degradação visual, você bater o olho e ver que mais de 40% do que você está vendo, não precisa você medir com aplicativo, nada, mais de 40% mais ou menos ali tá com degradação, que é o quê? Sem capim nenhum. Você já viu que esse pasto que tem um tanto de pasto e tem uma parte que ele é vazio e uma graminha, que a gente fala grama égua ali no meio, que é a graminha de campinho de futebol? Então, aquilo lá é sinal de degradação. O pasto, aquilo ali não serve para nada, aquele capim que está ali. Sim. Então, ou está aberto sem nenhum pasto em cima, ou tem cupim, ou ele tem alguma moita, algum tipo de praga. Tudo isso é sinal de degradação. Se isso representa mais de 40% da cobertura do solo, grade em tudo, planta de novo. Se isso representa menos, então tem esperança ainda. Dá para você trabalhar de uma forma que você vai recuperar isso. Aí você vai trabalhar com herbicida em cima dessas pragas. Essas moitas que você fala é tipo isso aqui, que é praga? É praga, exatamente. E aí é bater veneno... Dependendo da praga. Tem praga que é folha larga, tem praga que é folha estreita. O que é folha larga, folha estreita? O capim ele é uma espécie de planta de folha estreita, né? Que as veias do capim eles seguem a direção da folha. Agora, o chamado folha larga é aquele que os botânicos chamam de dicotiledônia, né? Que você tem uma nervura central e aí as nervuras axiais elas saem assim. Sim. Ela sai para as laterais. Folhas, a folha larga, que é folha de árvore, por exemplo, tem esse formato. Agora a folha da cana, a folha do capim, ele é o chamado folha estreita. Tem muita praga que é folha estreita, igual a tiririca, por exemplo. Sim. Tem muita praga que é folha larga. E a tiririca, ela é, assim, para quem é leigo, acho que igual eu, né? Parece capim. Parece capim. Você vê assim uma tiririca velha assim, você fala, ai, capim bonito. Vamos até falar de pragas que realmente parecem capim. E que é o terror dos pecuaristas. É o chamado cabeçudo. O cabeçudo, ele é uma toceira. Praga. O cabeçudo, ele parece uma toceira de mombaça isolada. Só que ele tem um crescimento que a gente chama de cespitoso demais. Ele cresce só para cima assim. O que é a grande diferença? Porque essa gramínea, ela pode ser consumida pelo animal também. Ela vai fornecer fibra para o animal. Mas qual que é o grande defeito dela? Geralmente, a praga, ela solta inflorescência muito rápido. Um capim muito produtivo, quanto mais ele demora para soltar inflorescência, porque tem alguns aspectos climáticos que ajudam o capim a soltar inflorescência mais rápido. Quanto mais o capim resiste em soltar inflorescência, ele retém essa energia para produzir mais folha. E que é o que a gente quer, produzir folha.
O capim ele gasta muita energia para soltar inflorescência. Então, quando ele começa a soltar as florzinhas dele, a braquiária tem uma flor diferente do mombaça, tudo. Quando ele solta a flor dele, ele para de pegar essa energia e soltar para a produção de novas folhas. Então ele está produzindo inflorescência. Aí você sabe que a produtividade do capim vai diminuir naquele período. E isso acontece muito também quando você deixa o capim crescer demais. Deixa ele crescer demais, cresceu tanto que ele fala, não quero crescer mais, agora está na hora de reproduzir. Aí ele solta inflorescência. É outro momento também. O povo brinca muito, e isso é uma brincadeira que hoje eu levo muito a sério com os produtores. Eles falam, bom de plantar capim é você plantar, deixar ele crescer até sementear, para ele nascer mais. Errado. Errado demais, e muita gente faz isso. Faz demais. Não, você planta, deixa crescer até sementear, ou seja, deixa o capim ficar velho. Logo no primeiro nascimento dele, já deixa ele ficar velho. Para ele sementear, porque na cabeça da pessoa o que acontece? Ele vai sementear, vai cair no chão, vai nascer mais torceira, cada vez mais, né? Vai crescer cada vez mais. Um loop infinito. Só que se você fizer isso com o mombaça, por exemplo, você já vai deixar ele extremamente velho no primeiro plantio dele. Então, o ideal é plantou, bateu a altura máxima dele, que é 90 centímetros, boi em cima para cortar aquilo. E aí, para chegar num estado desse, assim, o período que demora, tem algum período, algum ciclo? Tipo assim, eu plantei o capim e, assim, melhores datas para plantar é em agosto, é setembro? Show de bola. Como é que é? O início de todo o manejo de solo é interessante que seja feito no início das águas. Porque nessa parte, na seca você não tem trânsito de nutrientes no solo. Então, na seca, a água é o que ajuda o nutriente a alcançar um lugar e fazer a função dele. Na seca, você não tem esse trânsito. E a adubação também, por exemplo, plantio, adubação, tudo depende de água. Então, tudo, por exemplo, você calcariou no ano passado. Uma terra bem calcariada, ela aguenta 3, 4 anos bem calcariada. É bastante. 3, 4 anos. Se for um solo não muito arenoso, aí já é 2 anos. Mas... Minha mãe joga todo mês lá na chácara. Fala pra sua mãe que calcário não precisa jogar sempre, não. Agora, por exemplo, ureia é quase sempre que tem que jogar, que a ureia é o terceiro estágio da adubação, vem depois do fosfato. Aí é o nitrogênio. Aí, ureia, você jogou, ela fez a função dela, você já tem que renovar já. Quando a gente vai... Perdão, o que eu tava falando mesmo? Do período aí do período. Boa, período pós-plantio. Isso. A gente fez todo o processo, capim calcareamento, tá bom tudo. pro boi comer. Plantou ele, geralmente ele vai levar cerca de 60 dias, porque ele tem que fazer a altura de reserva primeiro, que é aquelas primeiras folhinhas, para depois ele começar a trocar energia com o sol. Antes ele usa a energia da raiz dele. Por isso que a raiz tem que estar bem desenvolvida antes do capim crescer. Então aí, depois que ele fez a reserva, que é aquela alturinha pequena dele, mínima, estando bem verdinho, ela troca energia com o sol. Aí ela produz para valer mesmo, aí ela vem. Ela vai levar ali, dependendo do capim, cerca de 60 dias para você colocar o boi pela primeira vez ali. Mombaça já não é tão bem assim. Não, na verdade, o mombaça, ele é até menos. O mombaça, 45, 50 dias, principalmente se você trabalhar adubando, ele já fica pronto. Ele tá bom pra... A braquiária brisanta, uns 50 a 60. A umidícula, mais de 60 dias. A umidícula, ela demora a nascer. A umidícula, ela demora muito tempo para nascer. Você joga semente, demora. Aí ela nasce. Por isso que, geralmente, o povo vai consorciar capim. Joga braquiarão e umidícula ao mesmo tempo. Braquiarão nasce, aonde der falha no braquiarão, a umidícula vem depois e nasce. E fecha o lugar. Legal. Um ciclo aí durante o ano, então, de capim aí, você tem 5 ciclos aí pra ir fazendo, né? Não, aí esse é o primeiro ciclo, porque ele leva muito tempo para formar essa reserva inicial. Entendi. Aí depois que você fez isso, você pode colocar animal para pastejar, se for enrotacionado cerca de 7 a 10 dias em cima daquele capim, tira, ele demora mais 21 a 25 dias para crescer. Se você for usar em pastejo contínuo, aí você regula a lotação para que não seja animal demais para baixar o capim, nem animal de menos para crescer o capim. E aí você pode deixar o animal naquele pasto o período das águas todo ali. Legal. Você deixa tudo ali. Aí chama pastejo contínuo isso. Pastejo rotacionado você vai controlar para sempre estar rodando o animal. Aí não é que dá para fazer, vamos dizer, 5 ciclos. Você, estando com o pasto bem formado,
Você pega aí o período todo, você considerou na conta 7 meses de águas ou 8 meses de águas? Ah, então, nem considerei. Eu só peguei mais ou menos 60 dias aí, né? Se Vai você dar for pegar aí 6. 240 dias, vamos pegar 8 meses de águas aí para a região que chove mais um pouco, e dividir por ciclos de 22, vamos pegar uma média aí de 22 dias, num período das águas você faz de 10 a 11 ciclos de giro de animal. Sim. Então, dependendo da intensificação, você consegue trabalhar bem isso daí. Vamos falar uns negócios importantes aí que eu acho para a galera que está trabalhando nessa parte de corretor de imóvel rural, né? Até mesmo para já não tomar muito tempo de vocês, né, pessoal? Mas vamos aqui, ó. O que eu acho importante da pessoa ter de conhecimento em cima da terra que ela vai vender? Qualidade de solo. Terra com muito cupim, a pessoa que vai comprar vai ter muito trabalho. Cupim é aquele negócio assim. Aqui, exatamente. Aí, cupim, aqueles negócios de terra mesmo, aqueles murundu de terra. Aquilo lá, para baixo, ele tem É só o pico quádruplo, quíntuplo de volume do que ele tem para cima. E a gente brinca que um cupim come para 3 boi adulto. Por quê? Porque o inseto cupim, ele se alimenta daquelas plantas que estão em volta ali. Então ele acaba comendo muito. Então, cupim é sinal de degradação, muita praga é sinal de degradação, é sinal que a pessoa que vai comprar vai ter muito trabalho para mexer ali. O que é um sinal interessante? Outra coisa que determina a degradação e vai dar muito trabalho para a pessoa que vai comprar. Terra que tem capim passado demais. Capim, aqueles capim que forma moitona, bem grande, assim, na fazenda toda. Também vai dar trabalho aquilo lá, para a pessoa que vai comprar. Terra boa de você comprar, terra que tem o pasto bem manejado. Você percebe aquele pasto que está... O que é uma altura boa de pasto? Um pasto que está abaixo da cerca. Você pega a cerca ali, deve ter o quê de altura? 1,30 m, 1,40 m por ali, mais ou menos. Ele vai estar ali com, se for um mombaça, 90 centímetros de altura. Se for um braquiarão, vamos supor que até um pouco passado, uns 60 centímetros de altura, mas está uniforme. Não tem moita de praga demais no meio, e você tem uma cerca bem conservada. Só de você ter um solo bem coberto, vamos supor que a fazenda é esse telefone aqui. Quanto menos áreas abertas, que não deveriam estar abertas, mas que estão assim com umas bolas abertas assim, quanto menos dessas áreas, melhor. Porque aí você tem um solo bem coberto, significa que é um pasto bem manejado e uma fazenda bem cuidada. Então, o primeiro ponto de tudo é a gente trabalhar nisso. Aí, para a gente poder entrar mais a fundo nesse conhecimento, é conhecer como que funciona o mecanismo de manejo do pasto. Então, é conhecer o capim a fundo, conhecer a relação do boi com o capim. Porque o boi tem um relacionamento com o capim, a gente até brinca, fala assim, para a gente conhecer de fazenda, nós temos que conhecer a relação solo-planta e a relação planta-animal. Então é o ecossistema solo-planta-animal. Você sabendo como é que funciona aquilo, você já está com meio caminho andado já. Então é muito importante. E o cara que conhece bem isso, ele já sabe inclusive o caminho que a pessoa que vai comprar deve tomar para dar continuidade naquele sistema. Sim. Isso daí ajuda ele a agregar valor na fazenda, ajuda Tem uma ele rentabilidade maior. Exato, exatamente. Hoje eu trabalho orientando o pessoal pelo YouTube e pelo Instagram, e hoje eu tenho uma escola online que se chama Escola de Pecuária Lucrativa, a EPL. Essa escola hoje, ela traz conhecimento desde quem não conhece nada de pecuária, aí lá dentro tem um módulo que se chama Medidas Práticas na Pecuária de Corte, para quem não sabe nada de pecuária, até para quem já entende de pecuária, mas quer dar uma revisada no beabá, e é um beabá muito bem feito, para mim foi um dos mini cursos mais bem produzidos que eu fiz, tá ali dentro. Assim como a gente tem aulas semanais, toda segunda-feira, às 19h30, horário de Brasília, a gente tem aula que vai seguir ali 1 hora e meia, intercalando entre aula teórica. Aí essa aula teórica eu divido em 4 temas. Manejo de pastagens, manejo nutricional, gestão de indicadores e gestão de pessoas. Porque hoje um pecuarista que não sabe mexer com gente vai viver reclamando que está faltando peão. Né? Isso é a pura verdade.
Então eu tenho intercala entre aulas teóricas e aulas de estudo de caso, que eu chamo de aula prática, onde eu pego o caso de um aluno, trago lá para dentro, analiso ele e falo para ele, ó, que ele fala assim, eu tô com um lote de novilha, minha realidade na fazenda é essa, e aí o que eu faço? Eu dou uma consultoria de 1 hora ali para ele, entendeu? Pego os dados com ele antes e analiso ao vivo com o pessoal. Essas aulas ao vivo ficam gravadas lá dentro. E de tempos em tempos, 3, 4, a cada 3, 4 meses, a escola já vai fazer 1 ano agora, dia 18, a gente vai soltando mais mini cursos lá dentro. Então já tem curso de suplementação para animais em reprodução, suplementação na seca, que a gente soltou ele no início da seca, e a gente ainda vai soltar muito conteúdo lá dentro. Hoje nós já temos mais de 60 horas de vídeo lá dentro hoje. Legal. E estamos com 145 alunos hoje na escola. Passa o link depois pra gente deixar Nós vamos passar o link, descrição. deixar aí pro pessoal. E hoje, essa escola, para entrar ela hoje, ela tá um investimento de R$800. Aí eu vim pensando num negócio seguinte. Pensa um corretor hoje, se ele fizer uma venda bem feita de uma fazenda, se ele vender uma fazenda bem vendido mesmo, em cima do comissionamento dele, o que é R$800? Pouco, muito pouco. Não é nada. Pouco demais. Não é nada. E com R$800 lá dentro da escola, ele tem 1 ano de conteúdo, acesso a conteúdo e acesso nas aulas ao vivo, ele tem acesso a mim. Fazer pergunta, conversar comigo diretamente ali, eu estou à disposição dos alunos e vou respondendo as dúvidas. E isso é importante, Neto, porque assim, às vezes a gente vai com o cliente, ele vai lá com o sócio, com a família, o irmão, e assim, a gente começa a falar das características da fazenda, e aí ele já começa a se imaginar, e aí ele vai conversar com o irmão dele sobre já o funcionamento dele. E aí eu fico rodado, porque eu não vou saber o funcionamento, né? E aí a gente tendo essa base aí da tua escola, pô, o cara tá falando de, eu vou manejar assim, 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 eu vou dividir o pasto assim, assim, eu já consigo me entrosar ali na conversa, dar ideias, né? Sugerir coisas, né? Exato. E ali você tem aula o suficiente para você conversar com todos esses níveis. Legal. Entendeu? Desde, por exemplo, o cara entrou... Eu tenho alunos que não entendiam nada de pecuária e hoje sabem o básico para conseguir conduzir a fazenda deles. E eu tenho alunos que são zootecnistas, técnicos, com muito conhecimento técnico, e que entra lá para aprender, por exemplo, a fazer conta. Eu sou maníaco da planilha. Eu adoro planilha, adoro fazer conta. Eu percebi quando você falou falando da... Como é que é? Gestão de indicadores? Da fazenda lá dividindo... Tá. Você tem que interpretar a fazenda em números e transformar ela em empresa. A forma que você categoriza. Realmente. Então, assim, esse conhecimento, aí isso serve para qualquer produto, né? Que a pessoa, mesmo o corretor de imóveis urbanos mesmo, quanto mais a pessoa conhece tecnicamente sobre aquele local, mais ela pode agregar valor na fala dela e que faz a pessoa ter uma percepção de valor maior. Legal. E como a fazenda tem uma infinidade de variedades de fatores dentro dela, muito maior, acredito eu, do que de um imóvel urbano, você pode salientar essas vantagens todas dentro da sua fala. Você está conversando, você fala, que você pode fazer isso, que você pode fazer isso. Aqui tem condições muito boas de você conduzir um sistema assim e tal. Pessoal que usa uma fazenda igual essa daqui e conduz ela corretamente, essa fazenda já está bem formadinha, tudo, essas pessoas elas estão tendo 2,5%, 3,5% de rentabilidade de retorno ao mês. Então, o que eles estão pondo de investimento aqui, isso volta 2%, 3,5% para ele ao mês. Se o cara botar aqui, comprar animais e vai gastar 100 mil reais com um animal, com um suplemento, com tudo que ele vai colocar aqui. 3 mil ao mês, 3.500 ao mês. Se o cara passar ali 4 meses num sistema de produção, ele vai ter de 12 a 15 mil de lucro só naqueles 3, 4 meses ali. E hoje, para quem mexe com fazenda, comprar animal, 100 mil, você compra um lotinho desse tamanho. Pequeno. Entendeu? Então ali você você vai manejando essa questão de retorno, comparativo de investimento. Um cara hoje que ele tem uma noção sobre rentabilidade, sistema de produção com rentabilidade, ele compara a fazenda que ele está vendendo para o outro cidadão, ele compara a fazenda com outras fontes de investimento. Ele fala, hoje o seu fundo imobiliário está te voltando quanto?
está te voltando 0,8, 0,9 quando muito bom, beleza. Se você conduzir direitinho, você pode ter um retorno de 2,5% numa recria engorda aqui, por exemplo. Hoje, uma renda fixa está te retornando quanto? Com a Selic lá em cima está te retornando 1%. 1,2 e depois tira imposto de renda. Beleza, aqui você tem um retorno, faz um confinamento nessa fazenda aqui, ele te retorna 4, 5% ao mês. Não foi o caso de 2022, né? Que essa queda da arroba aí tá para todo mundo. Né? Verdade. Mas Todo aí mundo são se ciclos de lascou. Muita mercado. gente segurando. Não, dava pra gente falar uma infinidade de coisa aqui. Ciclo pecuário, que é uma coisa que se o cara... Eu falo muito de ciclo pecuário lá dentro. Saber aonde nós estamos agora no ciclo pecuário, que se o cara tem uma compreensão, ele faz uma estratégia antecipada. Por exemplo, hoje, muita gente falando de bezerro e vaca está desvalorizadíssimo. Vaca está muito desvalorizada, bezerro está desvalorizado. A bezerra fêmea está desvalorizada demais. Muita gente enxerga como um mercado que não vai virar mais nada. Quem enxergar direito e com antecipação vai enxergar o quê? Liquidação. Hora de comprar bezerra e vaca. Verdade. Tá barato. Por quê? Porque essa vaca vai estar pronta para me dar um bezerro daqui a 2 anos e meio, que provavelmente volta a alta do bezerro. Então tem uma cacetada de coisa. Isso aí é mais 2 horas de fala, dá para conversar. Neto, você já atendeu o Rondônia inteiro? Já tem, eu conheço as cidades de Rondônia praticamente tudo. Hoje, se eu e o Vinícius chegar um cliente aqui e falar assim, eu quero a melhor região de Rondônia para pecuária. Olha, melhor região para compra de insumos, Cone Sul. Perto de Vilhena ali. Ah, sim. Perto da onde está a soja, o milho ali. Só que desvantagem. Preço lá em cima. Região... mais perto? Mais próximo, fica mais alto? Não, o valor da terra, né? O valor da terra, valor da terra, isso. Só que o preço de insumo... O hectare. Se a pessoa quiser fazer uma coisa altamente tecnológica, vale a pena pagar mais caro numa terra que está para lá. Aí é uma pessoa que está disposta a desembolsar um valor maior. Mas aí ela vai fazer confinamento, ela vai fazer TIP, que é terminação intensiva a pasto. Dá para fazer coisa muito... que ela quer montar uma fábrica dentro da fazenda. Coisa tecnológica, Cone Sul. A região mais intermediária ali em torno de Rolim de Moura, pegando aquele meião, Rolim de Moura, Alta Floresta e a 429... É onde tu tá ali? Onde eu tô, exatamente. É o meio do caminho. Você consegue insumos a bons preços, a terra já está começando a encarecer, mas você tem terras de muito boa qualidade ali. Ali tá bacana. Ali está no meio do caminho entre preço de terra e entre valor de insumo. Ou seja, quando eu falo valor de insumo, vai gerar o custo de produção geral. Sim, aqueles 1,50, né? Exato, aqueles 1,50 lá e o custo de suplementação. O custo de produção hoje é o custo fixo mais o custo de suplementação dos animais, né? Que é o variável. Agora o cara quer terra barata, muita gente está comprando terra, ali pro lado do 180, ou do Vista Alegre do Abunã, ou na Boca do Acre, sul do Amazonas, região próxima do Acre, nortão da Rondônia mesmo ali, bem no extremo do município de Porto Velho, porque Porto Velho é um baita do município, né? Gigantesco. Sim. No extremo mais ali, mais perto ali da ponte, eu ia falar da balsa, mas agora é a ponte, né? Então, aqueles lados ali tem muita gente comprando terra. Por quê? Apesar do custo de produção ser mais alto, o que eles fazem para contornar esse custo de produção alto? Começa produzindo gado com suplemento lá nos primeiros degraus da escada, que ele vai gastar menos por dia, por animal. E aí coloca o animal no sistema menos intensivo e a terra é baratinha. Aí ele aproveita para girar um pouco de animal lá dentro, para gerar dinheiro para ele e tal, compra a terra do lado, vai expandindo, e aí depois ele começa a aumentar o custo de produção dele, só que aí ele vai comprar insumo um pouco mais caro, porque o frete vem do Mato Grosso. Sim, vem do, é isso que eu imaginei. Vem de Vilhena, quando a terra Mato é Grosso, mais alta, Colorado, o insumo mais barato, se o insumo é mais caro, a terra é mais barata. Então a gente tem essa... e aí, à medida que você vai saindo do Cone Sul e vai subindo aí mais pro nortão ali, sul do Amazonas e Acre, você vai tendo essa diferenciação. Isso inclui também Porto Velho, de Paraná, Ariquemes, tudo que está na beira da BR, geralmente são terras mais valorizadas. Sim. São terras mais fáceis de manejar. É mais fácil, por exemplo, você contratar uma mão de obra que vai levar um trator lá para fazer um serviço. Você acha mão de obra muito mais fácil, né? Você consegue comprar insumo. Já tem gente, perto da BR já tem mais pessoas plantando. Então você consegue achar, por exemplo, um produtor de milho. Eu hoje
para comprar milho, muitas vezes eu compro de São Miguel ali, que está ali do lado, não preciso comprar lá no Mato Grosso. Mas quando o preço do Mato Grosso está mais barato, entregue dentro da fazenda, aí eu compro do Mato Grosso. Então tem essas variedades aí. E o gado, ele tem alteração de preço, dependendo de onde eu vou comprar? Olha, infelizmente tem. Mas o estado de Rondônia como um todo, ele está meio geralzão o valor. Né? A última atualização que eu recebi, inclusive, eu acho que foi 245. Recebi uma atualização hoje. Aqui. 240, Minerva 245, JBS 245, 240 Frigomil. Tá nessa faixa aí. E Rondônia todo. Né? Rondônia todo. Foi pro lado do Mato Grosso, o valor começa a subir. Vai lá pro Sudeste, o valor sobe mais. Vai pro lado do Acre, o valor cai. Sul do Amazonas, o valor cai. Então ali para cima, o custo de produção tende a ser mais alto e o boi tende a ser mais barato. Então a margem é menor. Então ali para o norte você vê menos produtor intensificando. Você vê menos energético, você vê menos ração. Você vê mais produtor produzindo no mineral, no proteinadinho, no produto que come menos e o boi leva mais tempo para ser abatido. Mais para o lado onde o boi está mais valorizado e o custo de produção é mais baixo, vamos pegar Mato Grosso mesmo. O custo de produção é mais baixo. O tempo, né? É muito confinamento, é muita produção intensiva, é fábrica dentro de fazenda. O movimento ali é forte, porque está perto do grão, né? Sim. Legal. Top Notou demais. tudo aí? Rapaz, é muita coisa. Ixi, amanhã você já desce pra roça. Vou comprar um curso dele pra mim ficar afiado mesmo, né? Exatamente. Pegar os gatilhos. Modéstia à parte, você vai fazer uma ótima aquisição. E assim, pra gente encontrar aí os nossos seguidores que vêm assistindo, para te encontrar nas redes sociais, onde que é, qual o seu canal, onde que é o seu Instagram? Fazendo suas dancinhas. No Instagram você vai encontrar eu fazendo as dancinhas, tô brincando. No Instagram você vai me encontrar como @pradoneto.pec, tá aí na tela para você embaixo. No YouTube você vai encontrar como Prado Pecuária Lucrativa, lá no YouTube. Então, lá já está o nome da empresa mesmo. A empresa é Prado Consultoria. E aí, com o tempo, eu passei para Prado Pecuária Lucrativa. No Instagram, Neto Prado Pecuária Lucrativa. Ou @pradoneto.pec. Legal. Nesses dois lugares, você consegue encontrar os links para a nossa escola, para algum evento que a gente vai fazer, né, em algum período. Por exemplo, de fevereiro para março, nós já estamos planejando um outro evento online aí. Então, tudo isso. Conteúdo no YouTube todos os dias, tem conteúdo lá dentro. Inclusive, os cortes aqui do podcast, e lógico, com a liberação de vocês, vão estar presentes no YouTube. Nós vamos colocar os cortes lá, citando vocês, o podcast de vocês, com o maior prazer do mundo. Vai virar conteúdo também. Legal. Tá no YouTube. No Instagram a gente tem story todo dia, conteúdo 4 vezes por semana, às vezes até mais. Live todo domingo, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, chamado Café da Manhã da Prado. Essa live acontece no YouTube. E agora eu estou começando a trazer muita gente de fora para fazer live no Instagram também. Então, movimentado. Legal. A pessoa, até ela chegar ao ponto de entrar na escola mesmo, ela consegue consumir muito conteúdo gratuito. E eu não seguro informação, não. Legal, a gente solta informação para a galera. Para mim, o meu intuito, a minha missão de vida é fazer com que o pecuarista consiga enxergar a fazenda dele como números através de uma linguagem simples. Não ficar complicando, socando planilha nele, não. Exatamente. Sim, botando coisa difícil para fazer, né? Exatamente, eu percebi pela tua fala que é um jeito simples, né? Eu tô entendendo aqui, legal. Aqui, entendeu? Já quero ser fazendeiro, né? Isso aí eu sempre quis, né? Maravilha. Um dia, quem sabe. Legal. Neto, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Isso, Jota, eu espero que que você volte Valeu, um dia pra Vinícius. gente falar de um outro assunto mais específico, né? Algo mais... Tem muita coisa pra falar. Exatamente. Tipo, Mas daí deixa a gente estudar um lá, pouquinho, né? Que é muita coisa. Você pode ter certeza que vai ser um prazer muito grande. Fico Legal. muito feliz de poder participar aqui com vocês. Espero que o pessoal tenha gostado aí também. E eu tenho certeza que se vocês saíram daqui 1% melhor do que vocês entraram, eu cumpri minha missão aqui. Então, Amém. estamos firme e forte. E para vocês aí que seguem a gente aí no YouTube, né? Deixe seu comentário aí embaixo pra gente saber, né? Que você chegou até aqui, que você
prestigiou todo esse conteúdo, para a gente mandar um alô para vocês. Logo, logo vamos estar aí com patrocinadores, tá? Para a gente fazer o jabá deles aqui também, né? E agradeço demais a todos que estão por aqui, né? O meu Instagram vai estar aqui embaixo, @ViniciusRamos_Remax. Se precisar de um corretor de imóveis aqui dentro de Porto Velho ou em Jaru, pode chamar a gente e agradeço demais aí. Beleza, e eu sou o J Silvestre, né? O meu Instagram é o JSLV. Nós somos o Engimob Podcast, né? E muito obrigado, Neto. Esse é mais Valeu. um. Valeu. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.